Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Homecast, o primeiro podcast de Araxá e região sobre imóveis. Eu sou o Guilherme Almeida. Acompanhando a gente, você vai saber tudo sobre imóveis, financiamentos, construções, arquitetura. Eu sou o Raul Sen. Pessoal, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né, que é a importância do arquiteto na construção. Hoje nós temos o convidado, Leandro Farnetano, um arquiteto de Araxá, grande amigo meu, sou suspeito para falar, cara muito bacana, e nós temos o prazer de estar com ele aqui hoje. Eu sou Lamberto Lima, e vamos lá para o nosso podcast. Vamos lá. Muito obrigado aí, Lamberto, muito obrigado a todos aí pelo convite, e vamos lá, vamos bater papo aí, vamos responder aí o que tiver aqui ao meu alcance para elucidar, para esclarecer, lembrando, claro, né, que eu sou um dos arquitetos da cidade. Claro, eu tenho a minha filosofia de trabalho, eu tenho as minhas, como que eu vou dizer, as minhas premissas, né? Não quer dizer que o que eu vou falar aqui são regras ou verdades absolutas, né? É só uma questão mesmo pessoal, profissional de trabalho. Então, vamos lá. Muito bom, Leandro. Então, vamos lá. Para a gente começar um pouquinho, a gente tem o Lamberto aqui que conhece você demais, sabe que é uma pessoa excelente, é um Até cara... demais, viu? Nós sabemos que tem uns casos aí meio cabulosos. Vamos lá umas histórias aí, né, Leandro? Será que vão contar a história? Espero Do que... coco bambu? vamos ver, né? Vamos ver, né? Essa história vai fluir daqui a pouco, né? Então, vamos lá. Daqui a pouco ela vai aparecer aqui. Vamos lá. Sabendo disso, Leandro, a gente sabe que você tem um percurso de vida aí, coisas que você seguiu até chegar no seu ponto de se tornar arquiteto. E como que isso começou? Com certeza. Olha, assim, vamos falar assim do período assim pós-faculdade, porque eu tenho uma história aí antiga de infância, com o meu interesse nessa área. Você construía casinha de barro e tal? Não, casa para porquinho da Índia, era pior ainda. Mas enfim, vamos dizer assim, do meu tempo de formando para cá, né, eu me formei lá em Belo Horizonte, na PUC, e lá eu logo ingressei num escritório de arquitetura, um escritório de porte médio, onde eu considero que foi um período fundamental na minha vida, porque eu aprendi a trabalhar com arquitetura, porque a arquitetura em si é um campo de conhecimento. Sim. Agora, ser arquiteto é uma coisa e trabalhar com arquitetura, viver de arquitetura é outra, né? Então, ali foi onde eu consegui ter essa experiência lá em Belo Horizonte, e depois disso eu fui parar numa construtora. E foram experiências fundamentais para mim, mas até então, durante esse período, 4, 5 anos, não me lembro exatamente, eu ainda não tinha meu escritório, tá? O meu escritório eu fui abrir depois desse período, quando apareceu a primeira oportunidade, então, de desenhar uma casa. Então, você não começou nem em Araxá, você morava fora quando começou a trabalhar com arquitetura. Em Belo Horizonte, o meu primeiro projeto autônomo foi aqui em Araxá. Legal. Foi por indicação de amigos, né? Aquela coisa que rola com todo Sim. arquiteto, tá? É o QI, é o quem indica, né? Mas é claro que esse histórico meu me favorecia muito nesse caso, né? Dessa indicação. Mas, Já enfim, tinha uma experiência boa na área. já tinha uma experiência. Eu falo, às vezes, com os estagiários que estão lá no escritório, eu falo, olha, procure experiência para você ter alguma bagagem para oferecer. Sim. Ô, Eu Leandro, acho isso muito importante. tem alguma relação, cara, ou influência do passado, cara, de infância? Você já se via como arquiteto? Ou teve alguma correlação disso aí? Do Olha, passado? quando eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade, eu tive uma época que eu estava desenhando muito e chegava até a fazer maquetes de papel, de papelão, legal. de cidades. Mas o interessante é que isso foi uma coisa que ficou incubada depois na adolescência durante muitos e muitos anos, sabe? Lá na frente, na boca do vestibular, é que eu fui resgatar isso. E você tem algum familiar, Leandro, que trabalha com arquitetura? Em quem você se espelhou? Porque nós todos aqui, eu tenho certeza, que nos espelhamos em alguém. Você se espelhou em Olha, alguém? na minha família, não. Não? Na minha família agora tem primos mais novos, Sim. engenheiro civil, mas mais velhos em quem eu pudesse me espelhar, realmente não. Meu pai é engenheiro de Minas. Sim. Apesar de ser engenharia, é uma engenharia muito específica, né? Engenharia de Minas, Não pouco é relacionado. com construção Pouca civil, correlação, né? pouca. Mas não, cara, isso foi uma coisa que eu não sei te explicar. Foi uma coisa, como se diz, congênita, assim. Eu fui... Mas eu de acho interesse. que tem uma relação assim, que impregna na gente do passado, que são coisas que a gente gosta, né, cara?
Eu gostava muito de esporte, gosto até hoje de esporte, Sim. né? Pratiquei jiu-jitsu a minha vida inteira. Até queria mandar um abraço aí pro Sansei Juarez Patrício, pro Anderson. Juarez, também quero mandar um abraço pro Sansei Juarez. Grandes amigos meus. Então, assim, isso aí fica impregnado na gente. Eu sempre gostei de esporte. Não fui pro lado do esporte, né? Como pra exercer uma Profissionalmente, né? Exercer uma Mas profissão. nunca abdicou. Mas poderia ter sido. Mas por outros motivos não fui, né? E fui trabalhar com outras coisas, empresa da família, tudo. Mas graças a Deus foi tudo bem. E eu falo sempre que o sucesso deixa pistas. É. E eu acho que o que nós somos agora, lá no fundo, a gente tem um dedinho. Eu brinco que é o seguinte, o pessoal fala, por que você mexe com venda? Eu fiz direito, eu trabalhei na área. Mas eu lembro, aí você volta aos primórdios, eu lembro de eu com 4 anos de idade, meu pai tinha fazenda e tinha pé de mexerica pocã. Eu apanhava as mexericas, botava num balde e saia vendendo na rua. Tinha 4 anos de idade. Então, peraí, as coisas lá atrás, alguma coisinha te Sim. inspirou. Te inspirou Eu a tenho querer mexer certeza com que ali isso. alguma coisinha te inspirou e a gente pega isso só depois, né? Verdade. Aí você faz aquele teste psicológico, tem um teste, Teste um nome, vocacional, vocacional, Teste vocacional. né? Depois, mas você fala, pra quê, né? Tava tudo lá já, dentro da caixa. É eu só preciso- abrir a caixinha, só tirar a tampa. Exatamente, Aham. exatamente. Cada um tem seu processo, né? Isso Uhum. acontece com muitas pessoas. Tem pessoas que largam o curso, um determinado curso no meio do caminho, inicia outro do zero, às vezes os pais ficam apavorados, mas olha, melhor largar agora e ir para uma área, né? Cara, nada pior você trabalhar no que você não gosta, né, cara? Exatamente. Não E o destino não adianta, não, né? O destino leva a gente pra onde tem que ser mesmo e Verdade. vambora. É. Verdade. Uma pergunta que eu acho que você deve receber, eu percebo muita confusão nisso. E hoje eu acho Vamos que é lá. o dia X da gente matar essa dúvida, né? Quem que é o engenheiro e quem que é o arquiteto na obra? Eu percebi isso, eu tenho certeza que alguém já deve ter pedido para você fazer um projeto estrutural. Sim, já aconteceu. Qual que é a diferença básica do olha- arquiteto para o engenheiro? Eu acho uma pergunta pertinente, é o dia da gente esclarecer essa dúvida. Vou responder da forma mais simples que eu consigo. O arquiteto é aquele profissional responsável pela criação. O engenheiro é aquele profissional responsável pela verificação. E execução da obra. Execução. Mas quando eu falo verificação, no seguinte sentido. O engenheiro, ele parte de uma concepção global que envolve arquitetura, que envolve estrutura. Pouca gente sabe, mas o arquiteto, ele tem que, pelo menos, elaborar a estrutura de forma conceitual, tem que conceber a estrutura. Eu não vou calcular, né? Sim. Mas eu vou conceber, eu vou criar uma concepção estrutural. Então, eu estou trabalhando com criação e o engenheiro vai fazer o trabalho de verificação. Quando eu falo verificação, é o cálculo, é o dimensionamento, é o redimensionamento. Acompanhamento em campo, em loco ali, né? Também pode ser feito por ambos os profissionais, na realidade. Tá? Vai depender do porte da edificação, vai depender do modelo de contrato de cada um. Agora, uma coisa que é importante, aí, pegando o gancho nessa pergunta, é porque, assim, o que é interessante é o arquiteto e o engenheiro trabalharem de forma integrada. Então, no meu escritório hoje, por exemplo, eu tenho lá um escritório de engenharia em Uberaba. Eu não sei se eu devo falar o nome, pode falar? Pode, Pode? você está liberado. Propaganda Então tá, gratuita eu aí, quero né? falar deles porque é um escritório que me atende muito bem. Eu demorei alguns anos para chegar até eles, tá? E hoje eu estou num lugar muito confortável. O escritório chama Guiza, tá? Meu colega Guilherme Rezende, um abraço, Guilherme. E é o seguinte, nós trabalhamos de forma integrada. Então, quando eu envio para ele um projeto arquitetônico, para ele realizar o cálculo estrutural, ele não finaliza o cálculo antes de me retornar o cálculo, antes de retornar o projeto dele, com todas as considerações, para que eu possa ou compatibilizar o meu projeto com o dele, ou pedir para ele compatibilize o projeto dele, com o meu projeto. Para os Então, dois projetos casarem. Quando o projeto dele termina, nossos projetos estão compatibilizados, Sim. e eu tenho, então, um projeto executivo, onde eu não vou ter surpresas desagradáveis na obra, onde eu não vou ter questões que vão cair nas costas do mestre de obra para resolver, do pedreiro ou do proprietário da obra. Eu vou fazer uma réplicazinha nessa pergunta que eu te fiz, que você falou algo muito importante. Você acha, então, que é interessante que a pessoa de casa que vai construir, é interessante ela escolher ali um escritório de arquitetura alinhado com um escritório de engenharia? Ou você acha que talvez
dá para compatibilizar isso depois, ela pode escolher um arquiteto, né, que é amigo dela, porque geralmente nós temos o hábito Que a pessoa que é de perto, que são né? próximos, né? A gente Sim, sempre procura aquele que é mais claro. próximo. Claro. Então, No nosso Farnetano é meu caso, amigo. No nosso caso, vamos dar um exemplo, até que vai casar com isso aí também. Mas eu quero responder essa pergunta, hein? Sim, Essa é uma é. pergunta de prova, hein? Importantíssimo. Uhum. Mas no nosso caso, que somos Araxá Home, né, e somos corretores de imóveis, a gente tem uma parceria com despachantes imobiliários, que é muito importante. Sim. Nosso trabalho é venda, a gente não tem tempo de desenrolar documento, essas coisas. Então é mais ou menos parecido esse tipo de trabalho, né? É um completa o outro. Isso aí, só completando essa pergunta, fazendo uma analogia, né? E você vai responder para a gente dessa Bom, forma aí. Isso que você falou aí, o que acontece no mercado atualmente é isso mesmo. As pessoas procuram, o primeiro profissional que é procurado é o arquiteto, chega no escritório de arquitetura, faz o projeto arquitetônico, e agora, arquiteto? Para onde que eu vou? Onde que eu tô? Para onde que eu vou? Né? O arquiteto indica o engenheiro e lá vai você com a sua pastinha debaixo do braço, você procura o arquiteto, procura o engenheiro calculista, hidrossanitário, elétrico e vai. Bom, tradicionalmente, por um vício de mercado, os escritórios de arquitetura, creio eu que a maioria estão trabalhando assim. Nós não trabalhamos assim lá no meu escritório, mas já tem aí coisa de uns 4, 5 anos. Quando o cliente me procura, eu proponho para ele, não é um projeto arquitetônico, é uma solução. Primeiro, porque eu preciso chegar para o leigo e explicar para vocês que estão nos assistindo, aproveitar a oportunidade, que o que você quer não é um projeto, você quer a casa. Sim. O projeto é uma etapa da casa. Quer ver o sonho realizado. Quer ver ali, o sonho né? realizado. Que é a O que construção. eu hoje me sinto no dever de entregar para o meu cliente? Não é só o projeto arquitetônico. É o projeto arquitetônico, que é uma etapa, é o projeto arquitetônico compatibilizado com todos os outros projetos e uma consultoria. Olha que ótimo. Então, hoje o que eu proponho para o meu cliente é um pacote, é uma solução. Quando ele fala assim, mas eu tenho engenheiro calculista, amigo meu. Ok, se você não quer trabalhar com parceiro do escritório, que eu não recomendo, eu sempre falo, vamos trabalhar com parceiro do escritório. Falar a Sim. mesma linguagem, Sim. né, cara? Não tem problema, mas você vai pedir, vai passar o meu contato para o seu colega, ele vai me ligar, nós vamos conversar, porque como eu te vendi uma solução, o seu amigo, ele tem que fazer parte da solução. Tem que ver a compatibilidade disso aí, né, cara? Ele tem que fazer parte da solução. Senão o que eu te vendi, eu não entrego. Se ele estiver lá isolado no canto dele e pronto, acabou. Então, por esta razão, como você estava falando, você tem os seus parceiros que resolvem as coisas aí, que facilitam tudo. Eu tenho meus parceiros que são escolhidos por competência, em primeiro lugar, Isso é ótimo. e em segundo lugar, pela capacidade de relacionamento. Sim. Porque, infelizmente, no mercado tem que os profissionais querem se isolar Sim. em todas todo as mercado. áreas. E esse tipo de profissional, ele se isola de um certo ponto que as parcerias acabam. E Exatamente. você vai fechando porta. Se como você eu fechar disse, a porta assim, para parceria, Para você que está nos assistindo aí, quer dizer, eu vou construir uma casa, quem que eu procuro primeiro? Realmente o arquiteto, mas eu acho assim, eu falava lá no meu escritório, Guilherme, desde quando eu abri, que eu estava novo aqui, 2006, eu abri meu escritório aqui em Araxá, as pessoas me pediam um orçamento, naquela época eu não trabalhava dessa forma, mas eu já falava uma coisa para todo cliente, o cliente vai lá direto no preço. Fala, olha, não escolha arquiteto pelo preço, não precisa nem ser eu. Mas deixa eu te contar, diferença de preço de um arquiteto para o outro vai impactar em 0,1% o valor do seu, da sua obra. da sua obra, ou 0,05% o valor da sua Mas obra. se for para a venda de um Agora- imóvel, vai sair muito caro. Não, Se tiver um erro de projeto. não, independente. É. O arquiteto é um profissional que você vai ter um relacionamento com ele. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você vai economizar 0,1% ou 0,05% para contratar um profissional que você não sentiu afinidade, não faça isso. Contrate aquele profissional que você sentiu firmeza, que você sentiu que ele tem Que ele tem uma bagagem de experiência boa. uma bagagem que ele te entende do que ele apresenta a está solução. falando e fazendo. E principalmente que você vá se sentir livre, tenha liberdade dentro do escritório deste ou dessa profissional de falar abertamente, de se expressar, de se comunicar, porque é um trabalho artesanal. O trabalho do arquiteto é muito Sim. personalizado, mesmo quando ele é comercial. Porque Justo. E essa você quer questão construir um edifício comercial, ele quer construir um, Lamberto quer construir outro, eu tenho certeza que que vão ser cada um vai três ser um padrão. obras certeza, diferentes. Mas isso é uma coisa muito importante que o Lamberto falou, Leandro.
que se a gente for pegar projetos, eu tenho um gosto de construção e de projeto meu que se eu fizer minha casa, eu tenho certeza que ela não vende. Eu tenho certeza que o meu gosto... Tá que nem eu. O meu gosto é assim, é uma coisa fora da deixa eu caixinha falar. de outro mundo. Ela vende. Mas Nós não é só o estamos seu, não, cara. nós estamos no mesmo barco. Deixa eu falar, ela vende. Só tem que sair um caboclo lá da lua. Chegar aqui apaixonado pra casa, te paga até o dobro. Assim, só eu tem te eu. pago mas mais caro A que a gente cai única naquela casa que eu já vi. toda panela tem uma tampa. É uma tampa. Assim, claro que demora Ó. às vezes pra achar essa tampa, mas vai aparecer uma Ela Mas hora. eu aparece. sei como é que é. Eu vou Mas falar isso uma é muito coisa, importante. eu vou falar uma coisa para vocês que a gente vem percebendo, as pessoas fazem a casa para elas. Ninguém pensa que no futuro vai nascer um filho. Esse dia eu fui numa casa, eu fiquei assustado. O casal fez uma casa de 1 quarto e colocou uma área de festa no fundo. Ele fez de uma forma, ela não tem recurso. Então, como é que vai vender essa casa? Ela tem 1 quarto com a área de festa, com a sauna, o negócio já tudo ali no É uma fundo. kitnet de luxo. Ela não pensou que um dia ela vai ter que vender, aí acontece um caso que está acontecendo sempre. Uma separação, precisa vender a casa e a casa já tem 1 ano à venda. É. Então aí a gente vê que a gente precisa se preocupar com o arquitetônico. Nesse aspecto aí é fundamental o arquiteto intervir, e eu vejo isso como um problema de relacionamento entre arquiteto e cliente. Às vezes o arquiteto fica constrangido ou não quer dar para o cliente uma notícia que contraria suas opiniões, mas essa notícia ela é fundamental, porque o meu papel não é agradar simplesmente o cliente, Ninguém é tá- alertar também. Ninguém está preparado a ser Leandro, contrariado. nós damos as mesmas notícias para os clientes. Eu passei por isso essa semana, cara. É, né? Mas assim, foi um negócio legal que foi o oposto. Um arquiteto, um casal me procurou, estão querendo ingressar aí no mundo da construção, né? E perguntando, cara, Lamberto, o que você acha que é bom, é viável? Que tipo de terreno, que tipo de construção? Você me auxilia se eu fizer os projetos, trazer para você me falar o que é vendável, o que é legal, né? Para eu não encalhar com esse produto depois, não ter dificuldade de vender. Achei super legal. O cara é arquiteto, teve humildade de chegar a procurar, né? Não vou citar nome, que não é o caso, mas é um cliente nosso. E eu falei, cara, muito legal o que você fez. Nós estamos no mercado, a gente sabe o que vende, sabe o que é bom, o que é difícil, né? E aí eu dei essa assessoria para sabem ele. também enquadrar o imóvel ao local, que eu acho que esse enquadramento é muito Importantíssimo. importante, né? O cara compra um terreno no local mais popular e gasta uma fortuna, faz uma casa, eu quero vender por 700 mil. Não é a casa errada. No lugar é. no lugar errado. A casa errada no certa, lugar errado. Ou Então, isso, a casa certa no lugar errado. Então tem que casar, cara. A casa de alto padrão, condomínio, ou num bairro de alto padrão, né? Sim. A casa é mais popular, então tem que ser um terreno mais popular. E até mesmo para você ter margem de lucro na venda. O terreno tem que ser barato. Se for uma construção mais simples, a casa também vai ser padrão menor, vamos lá, 70 metros, 80 metros. Então o terreno tem que ser barato. Sim. Você ganha na compra. Você não vai ganhar na venda do imóvel. Agora vou vender por 500 mil. Gastei 100, vou vender por 500. Não existe milagre. Você já não tem passou bobo, por né? isso? Inclusive, de um cliente que você vê um baita projeto e você fala, cara, ele vai colocar essa casa nesse local. Já passei, foi no início da minha carreira, não tinha essa expertise ainda de alertar o cliente, ela está lá construída no lugar errado. Ela é o contrário, ela é uma casa muito simples, um bairro muito bom. E Mas existe tem- a possibilidade. recurso. É menos pior, Menos pior. porque, na minha opinião, não sou corretor, mas ainda assim, como o terreno lá nesse lugar está muito valorizado, às vezes a pessoa até compra e demole, porque é uma casa Uhum. pequena. Tem recurso de ampliação e tudo mais. O contrário eu acho pior, né? Não, aí sim. não, E assim, você acha que existe a possibilidade, por exemplo, da casa bem feita, naquele lugar errado, puxar? Dela melhorar o bairro? Olha, eu acho que existe essa possibilidade, eu já vi isso acontecer em algumas situações, tá? Mas não existe milagre, não existe o salto, você não muda o padrão do bairro, eu acho, a classificação. Eu acho que você consegue fazer assim, tirar de um patamar que às vezes o bairro começou nivelado por baixo e deu uma subida. Eu vou dar um exemplo aqui em Araxá, acho que vocês conhecem da época, Jardim Europa 1. Sim. Na época, os empreendedores me procuraram lá para redigir o plano, uma espécie de um plano diretor lá, código de obras. Eu lembro que ele foi lançado
num patamar muito popular naquela época, naquela região lá, não tinha praticamente vender nada. terreno por porque Aqui, R$20 mil né? reais. Os terrenos lá eram muito baratos. Era Era muito muito- barato, cara. Olha como é que o bairro, à medida que ele foi sendo construído, ele foi escalonando. Foi selecionando, né? Ele não foi projetado para aquilo. Nós Não foi desenhado o pra plano aquilo. diretor, já proibindo casas multifamiliares, então já dá uma selecionada. Mas entendeu? mesmo assim, No Lamberto, preço. a arquitetura lá, ela deu uma subida ao longo dos primeiros Deu. 5, 10 anos. Começaram as pessoas fazendo umas casas muito simples, de repente... De Rapaz, repente melhorou o vendemos perfil de casa lá de construções. 900 mil, né? Sim. Vendemos casa de 900 mil. Vendemos casas casa lá 900 Então mil. você perguntou- E as casas eram abertas, né? Esse é um Detalhe, não é condomínio não tinha fechado. muro. Não tinha muro no início. Vocês É, lembram no que as primeiras começo as casas casas vendidas eram eram abertas? Sim. Tanto Conceito que hoje aberto. tem Foi muita projetado. casa lá que é toda gradeada projetado. na frente justamente para manter a arquitetura da casa, né? Exatamente. Lá Pra foi deixar aquela projetado área para ser bonita. um condomínio. Só que depois não foi para frente essa ideia. Entendeu? Foi projetado. Tanto é que era sem muro. Anteriormente, era proibido fazer muro na frente. As primeiras casas não tinham Entendi. muro. Depois foi liberado. Não foi para frente a ideia do condomínio. E aí foi liberado para construir normalmente, né? Tinha um recuo muito grande de 5 metros. Ainda tem, né? Mas isso aí é uma discrepância, porque tem de 240 metros, você fazer um recuo de 5 metros, você perde muita coisa Depois na eu frente. te conto essa história que eu fiz o plano diretor. Isso aí, depois eu... Essa É história é outra. outra. É pra uma outra história lá, visita. Essa é outra. Mas acontece, sim, de vez em quando. Aconteceu lá no prédio, lá no edifício Portinari, né? Uhum. A construtora, quando veio, vamos fazer apartamento 92 metros quadrados, apartamento mais simples. As pessoas apaixonaram com o apartamento, tiveram que mudar o padrão de acabamento do prédio, tiveram que mudar o conceito do prédio. E é um prédio hoje que a gente sabe. Tem apartamento para vender, Vende na ele hora. vende rápido. Vende rápido. Ele vende rápido. Tem muita procura e não tem apartamento à venda. Pois é, É um tipo de construção que, se repetir, tem sucesso. também acho. Focado em quê? Na arquitetura. Exatamente. Aí eu sou suspeito para falar, mas... Leandro, uma Pior pergunta que é. aqui que ficou aqui diga, no ar. diga, vamos lá. Você tem noção de quantos projetos você já fez, cara? Sua vida Olha, toda aí? noção. Esses dias para trás eu estava até fazendo um backup lá dos arquivos e tal, e contei a quantidade de pastas. Deu aproximadamente 100. Tem pasta lá que tem mais de um projeto, então deve estar na ordem aí de uns 120, eu não sei exatamente. E Você assim, já executou obra? Já executei algumas obras em sociedade com um amigo meu, mas eu senti que eu tinha que, naquele momento, eu tinha que ter feito uma escolha. Ou eu vou trabalhar com obra, ou vou trabalhar com projeto. Uhum. E aí, num determinado momento, eu voltei para projeto. Voltou para os projetos. o que você sentiu, cara? Qual que foi sua evolução desde o primeiro projeto que você fez? Quais os erros que você cometeu que você acha que você não cometeria mais, cara? Olha, eu acho que a principal evolução que eu senti, que eu percebi, né, e que se tornou evidente agora nos últimos 3 anos, é a compreensão do processo, a compreensão do trabalho do arquiteto. Uhum. Que durante a maior parte da minha carreira eu trabalhei com projeto, com a preocupação em projeto, que é uma preocupação louvável, tá? Sim. É uma preocupação digna, ela tem que existir. Só que o projeto em si, quando você simplesmente entrega ele e passa para frente, ele muitas vezes ele não te leva para a solução, que é a obra da casa. Uhum. Pessoal, aproveitando a deixa aí, Senhor Suco patrocinou a gente aí. Suco Muito natural, 100% laranja, não tem nenhum tipo de conservante. Você fica tomando esse suquinho de saquinho aí, pessoal, cheio de conservante. Vamos comprar esse aqui, ó. Avenida Araceli de Paulo, Prefeito Araceli de Paulo, 2521, ao lado da Marta Academia, ao lado da Araxá Home, nossa imobiliária, né, pessoal? Vamos falar, né? Agora, Então, gente, recomendo, viu? vamos falar uma coisa aqui. Nós estamos falando de suco. Não sei se vocês estão sentindo um aroma aí no ar. Tem um cheirinho gostoso chegando. Tá chegando alguma coisa quentinha aqui, né? Rapaz, Nosso amigo Alan vai trazer para nós aqui. Que Rapaz, isso, olha o que cara. acabou de chegar aqui. Obrigado. Opa! Eu não sou fã de empada, mas essa empada aqui, me passa ela, Lamber, pessoal. Na minha opinião hoje, a melhor empada de Araxá, que vem aqui da nossa quitandinha, Quitandas Caseiras, que fica na Honório de Paiva Abreu, em frente, aqui os estúdios, né, da TV, quase em frente os estúdios da TV Integração, tá trazendo para nós aqui uma empadinha. Muito obrigado aí Muito pelo Obrigado ao apoio, pessoal da né? Quitandinha aí, valeu demais. E vamos que vamos. Vamos seguindo aqui, gente. Leandro, pra gente emendar um pouquinho esse assunto que a gente tá falando aí agora, essa questão aí
dos projetos, do que o arquiteto Entrega. entrega, o projeto. Que a gente sabe, o projeto é uma coisa, né? Que você está entregando um Sim. sonho na mão da pessoa ali. Sim. O que você vai entregar? O que tá junto? Bom, como eu disse no início aqui, não sei se foi na pré-conversa aqui, né? É claro que cada profissional tem sua filosofia, sua visão de Uhum. trabalho. Dentro do meu escritório atualmente, vamos falar em termos de produtos de arquitetura. Eu entrego lá um projeto arquitetônico executivo. Tá? O que é o projeto arquitetônico executivo? Ele vem lá de trás do desenvolvimento do estudo preliminar, depois passando para o anteprojeto, depois enviando este anteprojeto para a empresa de engenharia, recebendo ele de volta, compatibilizando. No final de todo desse processo, eu tenho um projeto executivo, que é o que você vai receber. Uhum. Além desse projeto executivo, eu também entrego a sua versão legal. Por que eu falo que existe uma versão legal? Porque o projeto legal é um projeto muito básico. Sim. Na minha opinião, um projeto não serve para construir. Por que ele não serve para construir? Eu sei que a maioria das pessoas constrói com base nele. Mas chega lá na obra, questões muito importantes, como drenagem de telhado, principalmente se o telhado for fechado, isso aí é por conta do calheiro. Não é. Quem tem que fazer o dimensionamento e todo o sistema de drenagem de uma cobertura é um arquiteto ou um engenheiro hidrossanitário. Por isso temos muitos problemas aí hoje, né? Com certeza. Calheiro ele não pode ser responsabilizado ou culpado porque o sistema de drenagem do telhado... Ele só executa. Ele pode ser responsabilizado no que compete a ele, que é entregar a calha bem feita, as soldas, seladas, tudo certo. Se você manda botar um cano de 75 no local que era o de 100... Exatamente. Você já entupiu tudo ali. Então, esse projeto executivo ele é muito importante. Então, hoje, lá no meu escritório, o meu projeto executivo, ele contempla coisas que muitas vezes as pessoas acham que é da engenharia, como drenagem de telhado, distribuição elétrica, quem faz sou eu com o meu cliente. Sim. Onde você quer, qual a quantidade de tomadas, localização, tipo, dupla, tripla, bacana, 110, 220, interruptor, Leandro, isso paralelo. Isso é uma coisa muito importante. Eu entrei numa casa essa semana, foi hoje de manhã. Tava numa casa, que é a casa do Santo Antônio, Guilherme. Sim. A casa não tem nenhum acendedor e nenhum ponto de tomada na sala. Zero. Tudo puxado com fio externo. Achei que era no dedo aqui, ó. Não. Ainda não chegou nesse ponto digital lá, não. Toda automação. Porque se o cara não colocou nenhum interruptor, né? Agora. Ô, grita, Alexa. Pega lá, Alexa, acenda a luz. Tem isso também, né? Agora que o pessoal tá invocado com automação aí. Mas só para fechar os produtos de arquitetura, sai lá do escritório, então, com os projetos de engenharia, com projeto de arquitetura compatibilizado, com projeto legal. Uma dúvida que muita gente deve ter. Provavelmente vocês de casa devem ter, e eu tenho. Eu tenho essa dúvida. Vamos lá. Você vai me entregar a parte burocrática também? Sim. No meu contrato, a parte de requerimento e obtenção do alvará de construção municipal, isso é muito importante, isso é comigo. Além de uma pasta com o projeto executivo, você recebe outra pasta com o projeto, com a versão legal aprovada com alvará de construção. Isso é obrigação do projetista ou é de cada um dos profissionais fazer isso? A combinar como que é o que você quer. A maioria das pessoas querem, pronto, com alvará municipal. A maioria hoje dos arquitetos estão fazendo, entregando. Então, eu falo assim, porque às vezes tem alguns construtores que tem lá o seu engenheiro RT de obra, que já movimenta tudo, mas na maioria das vezes não. Então, o meu contrato padrão, eu entrego isso. Já entrega eu vou te fazer uma pergunta que talvez esteja mais atrelada à engenharia, mas aqui a nossa missão é desvendar o que o arquiteto faz e o que o engenheiro faz. Né? Eu sei que deve estar tendo muita surpresa aqui, né? Porque o arquiteto normalmente, então eu vou chamar ele lá para dar uma embelezada. Na verdade tinha aquela, né? O que o engenheiro arquiteto faz? Já escutou aquela, né? O engenheiro constrói a parede, o arquiteto pinta ela, né? Então, você escuta de tudo, né? Pô, vou chamar o Leandro, eu quero transformar minha casa. Mas, por exemplo, eu percebo, eu já vi em obra, cara, assim, acontece da pessoa fazer um croquis, o arquiteto ali, uma planta baixa, aí imprime ali numa folha A4 mesmo, entrega pro pedreiro e vamos lá, vamos com tudo. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer. E assim, a gente que mexe com construção, nós temos imobiliário, mas a gente constrói também. A gente percebe a importância.
dos profissionais visitarem o terreno, entender Com que tipo certeza. de solo. É uma coisa que a gente não vê, o pessoal não faz análise de solo. Eu acho extremamente importante, eu não começo nada sem análise de solo. Raríssimo mesmo mercado as pessoas fazerem algum tipo de análise de solo. Eu recomendo a sondagem. Às vezes a obra é pequena e o custo da sondagem, quer dizer, naquele momento inicial, o cliente acha caro. Ele se torna relevante, né? Eu acho fundamental. Tem umas A áreas sonda. da cidade aí, principalmente tem muita água, né? Olha, Araxá, na minha opinião, muito pela úmida, minha né? experiência, eu estou aqui desde 2006, né? Posso falar aqui que eu já fiz quer dizer, já contratei N sondagens, a grosso modo, aqui nós estamos em cima de um manto argiloso, com silt, com água, com escambau lá para baixo. Mesmo assim, Araxá é muito heterogêneo. Tem lugares aqui que você escava 2, 3 metros, encontra terreno firme. Tem lugar que você vai encontrar com 6. Tem lugar que você vai encontrar com 12, com 16. Tem lugar que você encontra água, tem lugar que você não encontra água. Então, eu A acho análise que... é super importante. Então, né? Eu acho muito heterogêneo, acho muito arriscado realizar um projeto de engenharia de fundação sem a sondagem do terreno. Sem fazer Sabe uma sondagem. coisa que eu vejo Nem que também? seja 2 furos lá se o terreno for pequeno. E vamos falar, por exemplo, hoje você consegue sondagem, é 2.500. O que isso representa no futuro da obra, né? Olha o Com problema certeza. que isso pode Na evitar. durabilidade do imóvel. E outro detalhe, uma sondagem bem feita hoje, você consegue precisar, às vezes você consegue economizar na sua fundação. E é o que acontece normalmente, você economiza. Já aconteceu comigo em obra de ter que paralisar a obra nas primeiras cavucadas para mudar o projeto estrutural inteiro. Foi lá no Barreiro. Barreiro é pura pedra. Olha aí. E não é rocha, é pedra. Pedra Isso de é- mão. Região de mineração também, né? A Próximo. formação ali ainda é cheia de pedra. É. Difícil de escavar, escava na picareta. A obra atrasou 3 meses. Nossa. por A mão de falta obra de sobra um sondagem, pouquinho de por valor. falta de sondagem. Aí é uma surpresa pro proprietário do. Surpresa da obra, desagradável né, cara? por falta de sondagem. Se tivesse feito a sondagem, teria saído mais onera barato. demais a obra, né? Reduziria o tempo de obra E o e custo. desonerava. Ô, Leandro, uma pergunta. Qual a tendência dos projetos arquitetônicos, cara, para a atualidade? O que você vê? Mudou muita coisa, tem muita coisa nova? Tá seguindo uma tendência hoje ou vê de tudo ainda, cara? Olha, se você estiver falando é de estilo que nós estamos falando, Isso, as arquitetônico. tendências estão vindo, coisas que novas. acontece, ou cara? tem de tudo hoje no mercado. Nós estamos vivendo, tem de tudo. É tem porque de tem um tudo. pequeno adendo. Tem uns locais que nós vamos na cidade aí, assim, me desculpa, mas você olha, parece que foi o mesmo arquiteto que fez tudo, né? Não pode nem Esses falar, dias eu né? fui num local e eu olhei de longe e falei, parece que todo mundo fez a mesma caixinha, né? O que acontece? Até falando desse caixote. Existe uma tendência muito forte atual, viu, Lamberto? Que é lógico, é sempre os escritórios de ponta que puxa, as pessoas têm contato, chega com aquela foto de Instagram lá, de Pinterest, etc Sim. e tal, que é o que nós estamos vendo muito aí nesses locais, Uhum. é uma releitura de um estilo, que é o estilo modernista, tá? É uma releitura com formas mais contemporâneas e que são essas casas com telhado embutido, Sim. com elementos geométricos. Pé direito de igreja hoje. né? Isso, pé direito alto. O que acontece? Isso é uma tendência, eu não diria nem que é uma tendência, isso é um fenômeno atual. O que ele agrega de novo na arquitetura e na construção civil? Do meu ponto de vista, nada. Porque o método construtivo continua sendo arcaico. Aquela lambança, maceira, tijolo, corta tijolo, e quebra, e corta parede, e forma de tábua, e aquela caçamba na porta, e 30% do seu dinheiro que você trabalhou, ganhou e pôs lá na obra, vai para aquela caixa de ferro parado lá na porta da sua obra. Me fala uma coisa, Só pra cara, levar sua material esposa- embora, né? Mesmo estando dentro de uma tendência chamada atual. Então, eu queria aproveitar isso para te falar uma coisa. Existe uma outra tendência atual que já está acontecendo. Claro que nós estamos na cidade interior, demora um pouco mais para chegar, que é a construção industrializada, ou construção seca, ou construção racionalizada, que é aquele projeto, ou aqueles projetos de arquitetura de engenharia que vão para uma empresa de estrutura, que vão para uma empresa que fabrica painéis, que vão para uma empresa que fabrica cobertura, e depois essa obra, após a fundação, ela vai ser montada. Vem cada etapa. São etapas. Aí nós estamos falando de obra limpa, nós estamos falando de uma obra com a redução aí
enorme de entulho. Não vou falar que caçamba é uma coisa que nós vamos ficar livre, porque quando chega no acabamento, Vai tem. ter um E tá caro, hein? piso, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Caçamba Tá tá caro. Caçamba tá cara. E o cerco tá apertando. A própria prefeitura municipal agora, pessoal aí de Araxá, notícias frescas aqui da prefeitura, quem está construindo está passando por isso agora. Implantou agora o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. Sim. Então, para conseguir um alvará de construção, você tem que contratar agora um profissional, arquiteto ou engenheiro para elaborar esse plano, que não é simples, não é um documento que se assina. Não é coisa rápida. Ainda de tem que fazer. ser feito um controle durante a obra, porque você tem porque como nesse plano existe a classificação dos tipos de entulho, depois você tem que comprovar o destino que foi dado para cada tipo de entulho, senão você não pega Na habitats. realidade, nós estamos ficando sem lugar para jogar entulho, né, cara? Nós estamos ficando sem lugar para jogar lixo. Já, Sim. É. Aquela história do carroceiro no final da obra morreu. já não tá Acabou. tendo mais. Carroceiro no final não tem acabou. mais. que Então, leva assim, lixo. isso já vem de encontro a essa questão da arquitetura industrializada, da construção industrializada, da construção racionalizada. Agora eu tenho uma pergunta, Leandro. Que Claro. a gente sabe que a sua esposa é francesa, né? Sim, E sim. você já foi para a França, já viajou. Algumas vezes ficou já na tive a Europa, fez um oportunidade. tour lá, né? Sim, sim, E, sim. cara, o que você trouxe de bagagem disso aí? O que você viu de Muito. diferença de construção de lá para cá? Olha, incontáveis diferenças, né, a começar por essa questão da arquitetura industrializada, né, que hoje é o que mais tem. Mas para trazer um pouco a experiência aqui mais próximo da nossa realidade, eu tive a oportunidade lá de ficar em alguns lugares, tinha obra perto de mim, eu fui lá, fotografei, andei, e vi muitas coisas semelhantes aqui, sendo feitas semelhantes ao Brasil, porém de forma mais inteligente. Então, alvenaria, cerâmica, porém o bloco cerâmico lá modulado, Sim. furado na vertical, as instalações colocadas ali dentro Todas sem passam por cortar um tijolo. Tijolo que entra na obra fica na obra porque ela é toda modulada, é como se fosse um Lego. Tipo o tijolo Aquele ecológico. tijolo eles tão- ecológico. É Já um, vem E o o furado, né? EPS? Vamos falar a realidade aqui. O EPS. Nós ainda estamos um pouquinho verde, né, para começar o EPS. Eu fiz uma casa de EPS. estamos. Eu senti dificuldade e eu percebi que todos os profissionais, e o marceneiro ali para colocar a porta, tudo é pedreiro, diferente. né? O pedreiro Ninguém sentiu sabe, dificuldade. cara. É difícil. É uma situação complexa. Você acha que nós estamos preparados já ou nós já estamos caminhando para isso? Nós o não EPS, estamos para casa preparados. modulada. Eu acho que nós não estamos preparados para o EPS, tanto que as minhas pesquisas no escritório têm sido direcionadas para fechamentos em painéis ou bloco cerâmico Sim. estrutural. Por que não? Porque eu acho que ainda está faltando chegar, junto com o EPS, toda uma cartilha de procedimentos e todo um suporte técnico. Porque eu não sei se você passou por isso, você compra o EPS e daí? Qual que é o Sim. suporte que vai ter? Na Pra quem verdade, vai Tem pedir dois algum dois apoio? tipos de fazer, Né? né? Um com malha, outro que é só com a Se serraria. vira nos 30 aí. É, E tem eu que ter uma acho- referência, mas não tem uma pessoa que realmente tem um Porque eu conhecimento pra entendo que executar, quando você né? chega com a tecnologia, a pessoa que vende EPS, ela tem que vir aqui, a empresa, Te dá um treinamento. te dar um suporte, um treinamento mínimo, que seja de 1 dia, 2 dias, de repente realizar um ensaio no seu canteiro de obra ali. Sim. Eu tenho um cliente que construiu com EPS, eu não dei nenhum palpite na obra dele, por falta de conhecimento da minha parte e por falta de suporte. Falei, EPS está aí. Você tem segurança? O que você indicaria para um cliente? Você fala assim, é uma casa sólida, quais são os riscos dessa construção? Olha, eu cara? tenho segurança sim, porque todas essas empresas que fornecem EPS, com certeza elas estão trabalhando sob norma Sim. brasileira. O meu receio é essa falta desse suporte. O que acontece? O pedreiro está ali executando e aí você perde, você como proprietário, perde o controle da execução. Porque Na você realidade, não tem uma sabe, cartilha, né? você não tem um A suporte. gente está acostumado com a nossa Sim, a gente foi construção percebendo algumas civil. situações, por exemplo, eu acho que tem que ser estudado algumas coisas que ninguém pensa. Por exemplo, a questão da nossa areia aqui. Como que ela vai reagir, né, com o produto? Porque tem um produto especial lá para você, né, chapiscar, para você rebocar, é diferente. Sim. Né? Então, como que isso está reagindo? Eu senti dificuldades nisso. Até a gente conseguir colocar a casa no prumo, foi uma luta. É aonde eu parti para o bloco cerâmico estrutural, que eu vi, inclusive, voltando no assunto lá, da minha experiência lá na Europa, eu vi casas de padrão médio sendo construídas de uma forma muito simples, muito limpa, né? Algumas soluções são muito simples, Guilherme. Por exemplo, ao invés de cortar as paredes para passar um tubo de água, eles passam do lado de fora,
e depois fecha aquilo com a placa cimentícia. Que legal. Olha que simples. Não precisa Fica mais rápido. cortar tudo. Mais rápido, mais limpo, não E tem outra coisa, caçamba de Não entulho dá na fissura, porta. né? Cortação Aquela de cortação de parede, de tomada que vai dando fissura. Não, e a Aí manutenção, você já imaginou quando dá problema, dor de cabeça você tem Você toda corta vez? uma plaquinha ali, dá manutenção. Você A já gente, quando dá fecha, um já é problema no fácil de fazer. encanamento, você tem que quebrar. Tem que a quebrar a casa parede. Nós inteira, passamos né? por isso lá no escritório esse tempo atrás. Tem que quebrar Quebrou lá um pra arrumar. cano da calha. Ó, o cara teve que abrir um buraco A imenso na gente parede a gente pra tá poder ter preso num acesso. sistema muito arcaico que funcionou, tá? Um sistema que está aqui no Brasil há 150 anos, tá? É esse o tempo que nós temos aí, esse sistema arcaico. Funcionou durante mais de 100 anos, mas agora está entrando Agora já tá em, chegando no ponto que já tá Nós já- estafando, né? Cara, mas em todos os sentidos, sentido ambiental, sentido profissional, porque esse sistema ele é muito artesanal. Nós ele herdamos dos portugueses, inclusive, né? Sim, ele depende, mas Portugal já não está nessa. Não mais, tá né? usando mais? Portugal já evoluiu. Já tá nesse sistema modulado aí? Já está. É Nossa, claro tem que muita lá, resistência. onde existe você tem uma- os centros históricos, essas coisas, isso Sim, muda, né, Tem muita pessoal? resistência, Isso não tem cara. como. E existe também, cara, uma máfia, né, cara, envolvida nisso aí. Vou falar assim, entre aspas, é a venda do cimento, a venda de uma série É. de produtos aí que vão levando para essa construção civil antiga, né? Que pode mudar, cara. Mas só tem uma resistência Lamberto, do mercado também, né? Existe uma resistência, existe um medo da novidade, uma resistência, sim. Existe também uma questão que eu acho que é sociocultural, né? Infelizmente, a gente tem uma parte aí do nosso povo que é muito simples e que depende Não, desse é, trabalho claro, braçal. Sim. Então, essa mão de obra está aí disponível, extremamente desqualificada, apesar de existirem bons pedreiros. Existem bons, excelentes profissionais, tem que Excelentes. até parabenizar eles, né? Que Tem são, que tem parabenizar. uns que fazem a Mas casa... esses aí, né? você liga para eles lá, o cara Não, fala, não, pode te é- atender daqui um ano. Vamos agendar para daqui 2 dois anos. anos. Não eu tem te horário, não. atendo, Tem né? vaga, não. Servente Mas- pedreiro, inclusive, hein? Cara, Extinção, profissional em mas esses extinção. caras... Profissional em extinção. E Profissional os em que extinção. tem aí no mercado, às vezes a gente pega cara excelente, como a gente vê auxiliar de servente. É o cara ali que tá ali, o que eles põem? Eles não especializam o cara, eles não ensinam o Mas cara a o trabalhar. importante, gente, é que Manda o cara fazer maceira. nós estamos o cara no não pega momento agora experiência. de migrar para outro sistema construtivo e facilitar a vida de todo mundo e agilizar a obra, porque nossas obras são lentas, são O morosas. próprio EPS, cara, que veio aí, já tem uma tendência boa. Araxá já tem várias casas. Tem várias casas. Sim. Alguns em construção e outras já foram concluídas. A Vamos questão falar o de que é segurança, EPS, né? Nós estamos falando EPS, não explicamos, gente. Até agora não O explicou. EPS é um Isopor. isopor, um bloco, Isopor. um bloco de Casinha de isopor, né? isopor. O Lamberto falou É. da segurança, mas sabe o que eu senti vendo a casa da mãe de Guilherme sendo construída? Cara, é uma parede de concreto. Sim. É uma parede de concreto estruturada num isopor. Pra você cortar aquilo, cara, é aquilo difícil, lá, aquilo eu toma me uma senti mais consistência, o seguro. EPS toma uma Eu consistência. me senti mais seguro naquele tipo de casa. Pensei, peraí, a casa ela não tem soldagem com cimento e tijolo furado. Sim. Ele é um bloco de concreto inteiro, parede E acima. dizem que ela tem uma grande vantagem, é questão de infiltrações, essas coisas, ela cerca muito, sabe? É muito difícil da Cerca porque infiltração. o isopor por si só, né, ele... É um isolante, né? É isolante. Agora, ela é rebocada, ela tem maceira. Essa questão aí de infiltrações está muito ligada à falta de projetos executivos, tá? Sim. Isso é que a gente Inclusive tem da mais fundação também, né? tudo. Falta de sistemas impermeabilizantes adequados e coisas absurdas que a gente vê uma casa construída, às vezes, num desaterro, e a água está simplesmente, a água que desce o terreno está simplesmente indo de encontro à Sim. casa. Agora, uma coisa que eu percebi do Não EPS, tem invasão. que o Farnetano vai passar para a gente um pouquinho, é sobre a questão dele ser um isolante, assim, né? A questão térmica. A casa da minha mãe tá sol, ela tá fresca. Sim. Tá frio, ela tá quente. E a questão do barulho também, né? Às vezes, teve um dia que eu esqueci a chave, o controle, eu bati no portão, gritei, ninguém escuta não, ué. Cria um Parece que tá vácuo, no estúdio. né, cara? É. Igual estúdio. Você vai fazer um estúdio, por exemplo, ele tem várias camadas, né? Sim. Alguns aí tem essa parte de... O EPS tem uma excelente, madeira, com tem uma certeza, parte que excelente dando acabamento isolamento por fora. termoacústico. ele Isso, o tem. termoacústico Então, dele isso é mesmo. diferenciado. É muito bom, né? Sim. Pra quem Sim. gosta de fazer muito barulho, né, Guilherme? Então, É. Prato cheio. Vai. opção Gente, aí, É ó. bateria, guitarra. nós precisamos falar um pouquinho aqui dos nossos reclames, né? Vamos falar um pouquinho agora da torneira ICIA. A torneira ICIA aí Opa. com o nosso amigo Amaral, né? Parceiro. Amaral, parceiro nosso há Fala, muitos anos. Amaral. Parceirão. Um abraço ao Amaral e da Amaral. torneira ICIA. Obrigado, Amaral, né? Obrigado É. pelo apoio. A torneira em si, gente, muita gente pensa que só trabalha com torneira, né? E sim. É, é porque tem um ICIA, né? É. Mas eles trabalham com torneira, trabalham aí Sim. com a questão de acabamento. Ali você compra, por exemplo, eu compro muito do Amaral a questão dos porcelanatos.
Ali tem a Eliane, Tem uma Cepa, né? diversificação Cepa, do- grande Detalhe ali, muito né? importante que eles hidráulica trabalham só Deca, com coisa de né? muita qualidade. louças cerâmicas ali da Acabamento de excelente Incepa, né? qualidade, né? Metais ali, acho que eles estive lá trabalham com a ontem. Fani, com a Deca. Deca. Tramontina, eu já comprei dele. Sim, Eu já comprei dele Pia, né? Pia, Cuba de Pia, inox, Cuba de inox, a também Tramontina. comprei. E assim, o Amaral tem uma diferença. Sabe por que eu gosto do pessoal lá? Ele não tem preguiça. Porque menino é 24 horas, não é? Delivery, Ah, né? é. Você Delivery. ligou, você tá com um problema lá, ele vai na sua casa, ele te leva a amostra. O Amaral não tem preguiça. É um cara 10, né? E você conhece bem os produtos que ele está apresentando lá para os clientes. É, o nosso patrocinador oficial aqui hoje, né? É a torneira Cia. Inicia. E nós vamos convidar, inclusive, né, o pessoal da torneira Cia para trazer uma amostrazinha aqui, para uma hora a gente conversar um pouquinho. Explicar Vai melhor chegar a sobre os hora. produtos que eles trabalham. Então, precisando do telefone, pessoal. O telefone do Amaral tá aqui. Nós vamos deixar na tela aqui. Você pode ligar aí na torneira Cia. Eles têm hoje uma loja física em Araxá, né? São de Patos, mas tem uma loja lá no João Paulo II. A loja deles é linda. E tem o telefone aqui. Você pode ligar aí que o Amaral vai na sua obra e vai te ajudar. Ô, Leandro, eu tenho uma pergunta aqui, cara. É um pouco diferente do que nós estamos conversando aqui, mas relacionado também. Pegar um fôlego aqui. Íntimo. Não, lá, vai ter até uma respirada. Respira, Não, que mas lá não vem é aquela coisa. ainda não, não é aquela ainda não. Aquela eu tô deixando pro final, sabe? Beleza. Aquela vai pro final, pra fechar com chave Tá de ouro. bom. O Leandro, você sabe que você já pulou de paraglider, né, Leandro? Verdade. Muitos anos, né? Um cara que Verdade. vivia lá no Horizonte Perdido. Verdade. Não sei se você estava perdido na vida também, ou É, brincadeiras à parte. Leandro, mas nesse salto seus, cara, lá no céu, lá naquele silêncio, naquela maravilha de vista, você chegou a ter alguma visão de um projeto, te influenciou alguma coisa lá de cima, pô, naquele silêncio, viu um projeto massa na casa, ou te ajudou a solucionar alguma coisa de algum cliente seu? Você recebeu Olha, a intuição lá de cima, literalmente. eu acho que diretamente não, tá? Falando um pouco disso. Voo é paixão, é uma paixão, né? É um hobby, né? Eu mais que um hobby. Quem voa tem essa paixão pelo voo. Acho que todo voador, todo piloto de avião, todo piloto de qualquer coisa, né? Tem essa paixão. Diretamente não, nunca tive ideia não. Mas é um momento que te permite, sim, Uma paz, né, de uma espírito, paz cara. e uma reflexão. E uma conexão, né? Uma conexão, uma reflexão, sabe? Ele te traz, sim, o voo livre te traz muita reflexão, muita conexão Se consigo torna uma mesmo, meditação com forte, o né? mundo, com os fenômenos da natureza, com essa imensidão, essa loucura que nós estamos aí, às vezes no dia a dia a gente não percebe a loucura e o milagre que é esse mundo. Sim. Então o voo livre me trazia muito essa conexão, de você estar ali na atmosfera ali, olhando para as nuvens, para a terra, para os vales, e aquilo ali toma outra dimensão. Você fala, que loucura que é essa? Como é que isso aqui deu certo e como é que nós estamos aqui? Você entende? Essa é uma coisa... Eu nunca saltei, é uma mas coisa que te faz refletir, pensar na vida, pensar em tudo. Mas Pensar o tamanho que a gente é perto daquilo tudo principalmente ali, né? isso. Ali a gente se sente um nada. Um hein? grãozinho, oportunidade de- é um de grão saltar. minúsculo ali. eu nunca tive a oportunidade de saltar. Mas gosto de ir no Horizonte Perdido. Acho que um local maravilhoso que a gente tem aqui na nossa cidade, né? Sim. Um ponto de referência aí de turismo, que poderia até ser melhor, mais frequentado. E assim, a gente tem um hobby. Eu e o Raul, nós pilotamos aeromodelo. Gostamos de voar, Sim. mas do chão. a gente só quebra os aviões de vez em quando. Cai só o avião, assim. É entendeu? só o Sei. avião, sem a gente. Eles nunca entraram dentro dos aviãozinhos, não, né? Não. Então tá bom. Não vai dar certo. Não vai nem sair do chão. Não vai dar CG. Não sobe não, não sobe não. Bacana, é isso aí. Essas coisas aí, mas, enfim, né? Ideia eu nunca tive, não, mas a gente sempre volta um pouco diferente de um voo. Isso é bom. A mentalidade muda, você É. tem uma E esses percepção momentos diferente também mesmo. de desligamento, né? Ou de religamento, né? Eles são importantes. Reabastecimento. né? Obrigado. Reabastecimento. O que é isso? Hein? Reabastecimento de ideias. Sim. Pessoal, o Salgado tá aqui, né? Eu acho que Vamos prestigiar aqui Tandinho aí, tinha Lamberto? cheiro aqui, tá matando a gente. Faz as honras da casa aí. cara. Como é que- que abre aqui? Não? Rapaz, eu não sou fã de empada, mas essa empada é a melhor da cidade. Viu? Pois Essa é a eu única sou. que eu como. É onde Sério, você não, eu não tem que gosto de comer. empada. Eu gosto da Quitandinho. E esses óleos deles também. Cara, Meu que Deus. cheirinho que tá É isso. matador. Não, vamos Que abrir que aqui, eles porque é um fazem? crime, né? Tá Ô, mas, Raul, quentinho. abre aqui, Famoso, porque viu? senão eu vou detonar isso Você vai agora. estragar a Mas unha? pode É. abrir aí. O Leandro, você faz a unha, Leandro? Não, lá em casa Porque- eu mesmo, né? Todo arquiteto tem um mas estilo, né? Vamos Diferente de entender, vestir, vamos né? entender aos poucos aqui uma história
Diz que você gostava muito de ir no clube quando era mais novo. Girassol, Clube de Campo. Vamos, que a Fui gente muito já feliz lá, até eu conheci o Lamberto. Nossa Senhora. ainda não, que ainda não tá na hora, não. Não, mas já que Não, tocou no menos, assunto... edita e corta isso aí Não, depois, não, Alan. ainda não. Já Começa tocou aí com a no assunto, nós empadinha. vamos falar daqui a pouco, então, Tá. viu, Leandro? Ainda não, porque essa história aí é uma história cabulosa. Nós temos que deixar pro final, né, Leandro? Mas é história engraçada, cara. Não, a história é boa. A história não tem nada É, demais. mas Não tem não. nada história. demais, mas ela é engraçada, viu, cara? Eu só inventei o nome de um restaurante famoso aí. Se eu tivesse na época te dei ideia, hein? Pois é, Já cara. pensou? Agora vamos mudar um pouquinho o foco, nós estamos brincando aqui, mas a gente não fez uma pergunta aqui que eu acho que é a dúvida de milhões. Nós estávamos conversando sobre o custo do projeto arquitetônico, né? A importância, mas não falamos. O que é o Gostou demais. custo hoje perante a obra? Perante a obra, Perante a obra. aqui em Araxá, assim, tomando como base o meu escritório de alguns colegas que a gente troca ideia sobre isso, é de 1 a 2%. Quando Nossa, muito muito- bem Muito cobrado, pouco, hein, Leandro? é 2%. Pois é. 2% quando ele é bem cobrado. Então, é onde eu volto lá numa coisa que eu falei lá atrás aqui, que eu falava com meus clientes, não escolha arquiteto por conta de preço. Faça uma entrevista com os arquitetos que te interessam, para você sentir o nível de experiência, de competência, de afinidade, porque aquele preço que está ali, o impacto na obra dele, É um valor irrisório. irrisório, pelo quanto e ele pode impacta na se obra. tornar um valor grande se você adquirir um projeto ali Sim. que não é um projeto adequado às suas necessidades, nem à necessidade da obra. Né? E principalmente quem mexe com obra, né? Os construtores, a gente percebe aí que às vezes a pessoa tá enxugando, né? Porque o construtor, às vezes, tá tudo muito caro, né? Vamos jogar a realidade aqui. É. Construir tá caro. Uhum. Quem falar o contrário tá mentindo. Então todo mundo tenta enxugar. E às vezes a economia, eu brinco que a economia ou cai em cima do arquiteto ou cai em cima da iluminação no final, né? Na realidade, No o cara final, que vai parece que vender o dinheiro uma casa, acaba ali. Parece que o dinheiro acaba ali, já muda um pouquinho aqui. Vamos mudar um pouquinho aqui essas luminárias. Vamos Aí reduzir você o começa a ver valor. umas coisas vai estranhas, né? capengando, né? Mas a olha, verdade é o seguinte, cara. A pessoa que faz uma casa para vender, ela já vem tentando abaixar o custo desde da compra do terreno, né? Aí, às vezes, vou economizar aqui nesse arquiteto, vou economizar naquilo aí, no acabamento, até às vezes até no estrutural, cara. E isso aí tem um custo caro depois no final, O cara. estrutural, principalmente. Já né, vi, Lamberto? nós já Tá vimos louco. problemas em você casa falou aqui, de cara. iluminação, é um dos lugares que você pode economizar. Sim. Porque se você terminar uma obra e tiver dinheiro para colocar só os bocais lá das lâmpadas, beleza. Daqui 6 meses, 1 ano, o proprietário, Você consegue ir comprando. Mercado Livre hoje, você consegue ele comprar compra as tudo luminárias parcelado. que ele quer. Agora, um projeto ruim, você não conserta nunca mais. Justo. É verdade. E isso aí é perfeito de elencar, né? É, Porque se o cara fizer o projeto errado ali, esquece. É dificuldade para vender. Sim. A gente sente isso como corretor, que é difícil para vender. O Guilherme usa uma frase espetacular. Ou a casa é ruim ou o preço tá errado. Ponto. São as duas únicas coisas que fazem o imóvel não vender hoje. É porque as pessoas, né? Eu brinco o seguinte: o que é da gente tem muito valor pra gente, né? Sim. Às vezes o seu carro na FIP vale 100 mil, mas ele tem um valor emocional de 120. sim. E você quer o 120 no seu carro. Então, às vezes, pra gente, dói falar pro construtor Ou pro cliente, ou cara. pro cliente que a casa dele não vale aquele preço. Ontem eu passei uma situação dessa e é difícil dar notícia. Só que, Imagina. infelizmente, hoje, nós aqui da Araxá Home, a gente se presta esse papel. A gente precisa passar para o cliente o verdadeiro. Porque a gente percebe que muita imobiliária quer alegrar o cliente, né? Quer deixar o cara É. Feliz, não, minha casa vale 2 milhões, que Não, lindo! E não vender. Ou às vezes pegar uma exclusividade. Às vezes até É. pegar uma exclusividade. É. Não, sua É. casa vale 2 milhões. Fala, nossa, Às vezes minha vale 1 casa milhão. tá pra vender aqui 5 É, anos por 2 milhões, mas- mas não vende. É, e nós somos aquela pessoa que às vezes a gente se passa por chato, né? Um dia um rapaz falou assim Eu para mim, você não compreendo. pode falar isso. Eu falei assim, eu quero te ajudar. Você precisa vender a casa ou você quer só saber o que ela vale? Não, o que ela vale? Ela vale isso, mas ela não vende por isso. Então, nós somos portadores, às vezes, de más notícias. Por quê? Porque o projeto arquitetônico foi falho ou o local onde foi construído foi péssimo, não era o lugar de fazer. Não corresponde. E, infelizmente, é muito triste pra gente. A hora que você chega num bairro e fala, meu Deus. É porque existe É. também, cara, o valor de avaliação de metro quadrado. Você pega preço do terreno, mas avaliação de metro quadrado. E existe o preço de venda, cara, que o mercado puxa, né?
A gente cai nos casos desses. Nós temos clientes que estão com casa para vender aí, recém-construídas, que pegou o custo alto de 500 e quase 600 mil. Só que ele tem um concorrente numa casa usada que foi feita há 4 anos atrás, que oferece área gourmet. Com um custo construtivo mais baixo. 450 mil, cara. Aí o cara... E é uma diferença gigante. Minha casa não tá vendendo, cara, porque a gente tem um custo anterior. Sim, uma e pro antiga. comprador não interessa o custo da Não época. interessa, ele quer o que vai São agregar duas para ele. questões. O comprador, né? ele quer ganhar Sim. um pouco de desconto. E um desconto hoje, você falar 50 mil no valor é uma coisa excelentíssima, ganha muito. E se for um financiamento, você reduz numa parcela muita coisa. Parece que é pouco, mas você tirar de uma despesa de casa 100 a 200 reais ali, assim, faz uma diferença gigante. Aí o agregado, cara, o cara vai pegar uma casa usada, porém ela já vem com o armário planejado, já vem uma área gourmet. A casa nova, na maioria das vezes, não vem. É. Não vem com armário Isso. nenhum. E né? hoje, o cara o cara ainda tem não que dá pôr mais conta de 50 Ainda vai ter que conto a gastar Isso, mais. não mais é pra conta. poder. E sabe uma conta que quase ninguém faz? Por isso que ele está aqui hoje, que a gente pode conversar muito sobre isso. A gente vai comprar uma casa, por exemplo, no Jardim Europa, vamos constar. Né? Uma casa usada lá hoje, 550 a 600 mil. É de padrão médio, né? Padrão Três médio. quartos, suíte. Uma casa nova hoje, 750, 800 mil. Só que às vezes, essa casa usada, ela tem potencial. As pessoas não pensam nisso. Às vezes você vai economizar ali 200 mil de comprar uma casa nova, você vai chamar nosso amigo Farnetano, ele vai fazer um mega projeto, você vai Vai modernizar remodelar a essa casa todinha. e ela talvez, ela te atenda mais do que uma nova. Por quê? A gente está percebendo que as casas estão diminuindo de tamanho. Vamos jogar a realidade. As pessoas estão Sim. tendo menos filhos. Metro quadrado sobe Tá caro, também, né? cara? As Reduz casas o tão tamanho da casa. pequenas. Que é um fenômeno, na verdade, que acontece em cidade grande há décadas, né? Às vezes a pessoa vai e fala assim, gente, mas é um apartamentinho em Belo Horizonte, na Praça Liberdade ali, apartamento em 40 metros quadrados, o cara tá pedindo 600 mil reais. Porque cidade grande já vive esse fenômeno O metro quadrado mais caro, né? do metro quadrado construtivo e de aquisição de lote caro demais. Então a unidade vai diminuindo de tamanho, o que você compra é o quê? O que você compra é a localização. É. Você compra local. Sim. A oferta é pequena que a gente e já falou. a demanda procura é maior, né? E é o que a cara? gente falou Aí o agora há preço- pouco, né, Lamberto? Faz, você quer comprar uma casa boa num lugar ruim ou um lugar bom onde você pode modificar sua casa? É. Eu vou até falar um detalhe que a gente aprendeu com um grande mestre, né? Vamos falar o nome dele? Não entrei. Nós vamos chamar ele um dia, né? Vamos Vamos chamar ele um dia. Danilo de Souza, né? Olha só. Danilo de Souza. Quando nós fomos montar a imobiliária, cara, anos atrás, 2010, hein? ele era uma referência, um cara que a gente Sim. inspira, um cara A muito gente se bacana, inspirou honesto, nele por ser pra honesto crescer. também. Sim. Cresceu na honestidade, no trabalho dele, merece todo sucesso, né? E aí, fomos conversar com ele, só Danilo, queria bater um papo com o senhor, chegamos, na verdade eram 4 na época, Nós né? éramos Sim, 4. éramos 4. 5, né? É, assim, Cinco, Éramos seu 5. pai junto com a É. gente. Quase éramos 6, né? É. Quase. E aí, chegamos no Danilo, cara, como é que é esse ramo imobiliário? A gente tem interesse em estar mexendo, tá pensando em abrir imobiliária, né? E ele expôs pra gente isso, né, Guilherme? Foi. Ele, Famoso jargão, né? ele, Famoso jargão. ele soltou esses jargões pra gente, até hoje a gente leva com a gente. Muitos jargões dele. E é um A cara gente passa para as próximas gerações, né? cultural. 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 E é um cara que nós vamos chamar um dia pro podcast também. Mas você vai falar o jargão dele? É, Você vai falar? pode falar. Pode Não, falar. fala você, ué. Você Fica à começou vontade o aí. papo aí. A gente Deixa eu- perguntou. Pode falar. Deixa eu ver se foi um que eu já ouvi, que eu também já Já Guilherme, escutou alguns o Guilherme é também, bom já? pra contar essa história. Não, na verdade é o seguinte, a gente pediu para ele, né? Falou, senhor Danilo, se o senhor pudesse nos dar um conselho, né? O que o senhor daria? Nós vamos começar a imobiliária agora. Ele falou assim, ó, presta atenção nessa frase. Quando um não quiaba, o outro enquiaba. Quando o vendedor não quiaba, o comprador enquiaba. Essa frase não foi pra desmotivar a gente, não. Não. No início já falou assim, pô, peraí, será que você tá querendo desanimar a gente? Depois já foi trabalhando, cara, e foi Já perceber que é verdade. Foi percebendo que é a frase mais certa Não é de todas. fácil, cara, não tem milagre, É um toda mantra. profissão tem os espinhos, né? Sim. Agora, outro detalhe que ele falou, cara, coisa muito certa, que já tava voltando a esse assunto, falou, a casa, o local, você não tira, a casa você não tira de lá. O local, tá lá, o local bom. Você construir um local bom, você vai morar o resto da vida no local bom. Se você fizer a casa no local ruim, vai ser uma casa excelente, mas o local vai ser ruim o resto da vida. A sua casa não vai valorizar mais por É. conta do local ruim. Então, o local é imprescindível Sim. na escolha da sua casa, entendeu? Esses Com dias certeza. o Paga Raul mais caro fez um terreno no negócio, local, né? Porque o local não vai mudar, não.
Esses A casa você mexe, chama você lá, chama o Leandro lá, né? Leandro mexe, né? Dá um tapa lá e o negócio vai funcionar. Vamos embora. Esses dias eu tive a honra de vender uma casa pro Raul. Vou ter que Sim. falar, eu não queria Não, que tem que falasse, contar, não, mas eu não queria vou contar, mas contar o que vamos lá. aconteceu, Agora né? quer saber como é que é essa treta. Não, eu vou te O que aconteceu? As oportunidades aparecem pra As gente, oportunidades né, Léo? aparecem, Elas né? batem na A gente porta tem que aqui falar a primeiro. verdade, elas vêm primeiro, né? Aí Sim. a gente aproveita. Rapaz, eu vou falar um às vezes negócio passa. disso. Se esse suco tivesse álcool, já tá tontinho já. Tá bom demais, viu? Tá bom, né? Já tomei Tá bom. umas 10 tacinhas dessa Bebe aqui. mais Mais aí, um. serve aqui pra Vamos mim também? Vamos completar aí. Mas é que a gente tá conversando. O Raul comprou uma casa de mais ou menos 90 metros, Raul, que ela deu. Casinha de uns 80, 84 metros. Olha a Casa impor- pequena. pequena. Casa Olha a importância de você escolher o local. Raul comprou essa casa, pode falar preço? Não. Ah, melhor não, né? Melhor não, vamos falar não. preço não. Mas ele pagou, assim, um valor bom, um valor muito excepcional. Numa casa, eu vou falar o local, bom. pode? Santo Antônio. Bairro Santo Antônio, do lado de uma avenida. Ao o Raul lado comprou essa da casa. Unileste. Ao Localização lado- impecável. Né? Impecável. Impecável. Mas era uma casa que eu levava as pessoas, todo mundo falava assim. Servi meu "Nossa". amigo Alan ali, né? Todo mundo ficava com medo da casa, né, Raul? Não, Chão o povo assustava, porque vermelho, é o seguinte, Leandro. Você chega lá, você telha olha uma francesa. casa, a gente que anda em casa o dia inteiro, a gente sabe assim, opa, aqui tem potencial. Aqui, ó, se eu tirar essa parede daqui, remodelar essa cozinha, aumentar, Exatamente. é outra coisa. Mas não, as pessoas que a gente leva, e muitas vezes o pessoal acha ainda que é papo de corretor, é papo de engenheiro, papo do arquiteto, para me forçar a comprar essa ali, ou para querer que eu mude o meu projeto, alguma coisa assim. Você já deve ter ouvido isso também. Já ouvi, mas graças a Deus, as pessoas que me levam, assim, às vezes, para olhar a casa, eu falo sempre, minha opinião muito franca, né? Nós até tivemos uma experiência recentemente, né? Lá com o doutor, eu fiz a avaliação da casa inteira, a avaliação técnica da casa, Uhum. falei com ele. Difícil achar uma casa com essa idade, com essa concepção que acho que foi feita à frente do tempo dela na época, Sim. e com essa qualidade, é uma casa que está saudável. A casa dessa idade aqui já era para estar com umas certas infiltrações, com tais problemas. Estrutura muito bem feita. Falei com ele, Acabamento antigo e bom ainda. acabamento né? antigo e estado. bom. Eu falei, a casa tem muito potencial. Se cesse eu comprava. É a visão diferente que nós temos. Quando a gente olha, a gente Sim. Por isso que eu vê. convidei pra ir lá. Foi A muito gente bom. vê diferente. E a né, gente Guilherme? viu, por exemplo, essa casa que o Raul comprou, o que que aconteceu? Eu conversei com ele esses dias, tava brincando. Falei, Raul, você já parou para pensar uma coisa? Ele falou, o quê? Se um dia vier A gente não tem aqui terremoto no Brasil, apesar que tá tendo, né? Os terremotos aí lá pro Nordeste, pequena escala, mas tá Pequena. tendo, né? Mas já pensou se vier um terremoto e derrubar aqui a casa sua? Você já parou para pensar que vale o mesmo preço? O terreno. O terreno vale o O mesmo terreno preço vale do que a porque é casa bem for comprada. localizado, as pessoas precisam começar a aprender. Se passar olhar um patrol, isso, no, se onde passar comprar. patrol lá no terreno, lá, derrubar a casa todinha, nivelar, vale o o terreno valor. vale o preço. Casa não pode ser só paixão. Casa Com tem que certeza. ter razão A gente tem também. que ter muita razão. Tem que ter. Você tem que pensar os dois lados, o E emocional falando em e a razão. Falando em razão, deixa eu aproveitar uma deixa de algo que você falou agora há pouco sobre dimensionamento de água e tal. Telhado embutido. Sim, vamos lá. Telhado embutido é bom, é ruim, é bonito. A gente sabe que é bonito, deixa a estrutura da casa diferente, bonita. Mas e aí, vai acabar o telhado colonial, o telhado aparente? Não vai acabar o telhado aparente, até porque existem diversos tipos de telhado aparente, né? E atualmente, inclusive, existem soluções aí de alta tecnologia para telhado aparente, tá? Uhum. Todo telhado tem que ser muito bem dimensionado, muito bem feito. Essa é a verdade, independente de ser embutido. Eu falei mais cedo um pouco, problema de calha, né? Fica na mão do calheiro, Sim. porque passa pelo arquiteto, o arquiteto faz um desenho esquemático, vai para o engenheiro hidrossanitário, o engenheiro faz só a parte água e esgoto, aquilo vai ficando. Então, o que acontece com o telhado embutido? Ele, como qualquer telhado, ele precisa de desenho executivo. Ele é ótimo, mas a sua drenagem Tem que ser tem bem que feito. ser desenhada, dimensionada, especificada. Senão ele torna-se até pior do que o telhado aparente. Uhum. Que o telhado aparente, pelo menos, eu estou jogando água para fora da casa. O embutido tá segurando tudo ali em Tá cima. segurando. Cara, eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que os telhados embutidos antigos, de várias casas antigas que a gente vê, não dão problema. E os de hoje estão dando muito problema. Por quê, cara? Volta também numa questão que eu comentei mais cedo aqui, né? Nosso sistema construtivo, ele é muito baseado em um processo artesanal. E o artesão de antigamente,
o pedreiro, o serralheiro, o Calheiro. carpinteiro, principalmente, que a obra de concreto armado depende muito, totalmente do Do carpinteiro. carpinteiro. Eram pessoas com a formação, vamos falar assim, uma formação informal, mas eram verdadeiros artistas, Mestres, né? mestres de Capacitação obra, totalmente diferenciada. capacitação totalmente. Eu moro hoje no imóvel de telhado embutido com calha de concreto, nunca teve um vazamento. Pois é. Construído cara, em a gente vê 1982. Então eu Quantos anos? falo, o que acontece? Esse personagem, esse artesão, ele desapareceu do mercado. Então o que acontece na hora que eu vou construir qualquer coisa com telhado embutido? Cadê o responsável Sim. por essa drenagem, por essa arte que é necessária ali na obra? Muito Então, Quem ele que assina essa pode aí? ser observação muito sua. problemático. Se você vou resolver o seu problema agora. Quero construir uma casa nesse estilo moderno, contemporâneo, com telhado embutido. Então, você vai pedir para o profissional que você contratou o projeto de drenagem do seu telhado. Ótimo. Isso é Excelente raríssimo, dica. né? Isso é raríssimo. 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 Eu quero o projeto Eu de acho que é drenagem. raro 1%. alguém que já fez 1%. esse Ninguém projeto, faz, não né? é? Raro, Raríssimo, 1%. raro. Eu vou me arriscar a dizer que é 1%. Daí para menos. Uhum. Daí para menos, tá? Porque a Raro. culpa hoje, né, assim, vamos falar, né? Todo mundo é o calheiro, né? É o o calheiro é o cara mais Todo mundo xingado é na o época da cara- chuva, é o né? telhado. Todo mundo joga pra ele. o Só a calheiro- calha deu Só que a problema. gente descobriu que não é. Não é. Não Acabamos de é, descobrir. olha aí. Parem de culpar o seu calheiro, pessoal. Uhum. Não é culpa dele. Aqui, ó, o Leandro falou. Pode ser culpa dele se ele tiver errado Se na, executar na o serviço errado. fabricação ali, né? Sim. Na montagem. Agora, posso trazer um dado aqui, você me corrija. Nós vamos falar uma coisa que muita gente não sabe. Esses dias eu fui na avó da Fernanda, minha esposa, a gente tava olhando. O telhado dela tem 60 anos. Aí eu olhei lá, fiquei impressionado. Falei, gente, 60 anos, eu nunca vi. Isso aqui dá problema. Você tá Telhado vendo as cerâmico. casinhas novas? Não, é telha da Eternit. Sei. Só que eu tenho uma questão aí que muita gente não sabe, a questão do amianto. Vamos falar aqui que essas telhas antigas, elas tinham Elas tinham amianto, amianto. Eles Então, tiraram uma- o amianto, né? tiraram o amianto, Foi agora o proibido. que que acontece? E é uma dica que a gente precisa dar. Você que está acabando de construir sua casa, que vai chamar alguém para mexer na sua internet, toma cuidado, né? Coloca uma tábuazinha para subir nesse telhado, porque Porque senão igual elas são casca mais de, fracas casca de agora. ovo, né? Estão São mais muito fracas. mais fracas. Eu, particularmente, Perdeu a não liga, né? especifico esse tipo de telha. Eu confesso aqui que eu não sei te falar. Acredito que deva ter havido uma perda de resistência Perdeu. Eu estudei De essas telhas que eu resiliência estava fazendo modificações por causa em da casa. falta do amianto. Agora, estamos sempre voltando no mesmo assunto. É a mão de obra. O que acontece? Pouca gente sabe disso. Mas quando esses telhados vão ser parafusados, existe uma forma correta de parafusar de acordo com o horário do dia. Nossa, Momento do dia que nunca você está ouvi falar parafusando. isso. Se você estiver parafusando debaixo do sol, a telha estiver quente, entendeu? Você pode até dar um aperto maior. Se você estiver parafusando essa telha num dia chuvoso, num dia frio, você não pode apertar demais a telha, porque quando esquentar ela dilatar, dilata. ela vai trincar. Ela vai quebrar. Fora. E eu Faz sentido, hein? eu vi isso aí, Pode eu vi ter a outra ver coisa um bem pouco interessante. Que aula, hein? Eu falo que se você tiver escutado só isso agora, já valeu o podcast. Já valeu tudo. Já valeu tudo. E A uma dica coisa do- muito dica interessante. de agora ouro, tem dica uma de milhões. tinta Mas eu específica pra não- telha. Eu não usaria essa telha por causa do risco. Eu acho que vale a pena. Você investir numa telha metálica hoje com isopor, uma telha dupla, É aquela entendeu? telha com isolante Sanduíche, térmico, famosa né? telha Isso, sanduíche. famosa Isso. telha sanduíche, telha termoisolante. Que acaba que no fim das contas vai ficar quase o mesmo valor. Sim. Não vai mudar muita coisa. Olha, muda porque a telha ainda de fibrocimento ela é muito mais barata, tá? É. Mas aí Ela você- não é proibitiva. Tem projeto meu Sim. lá que sai com a telha de fibrocimento, porque o cliente vai colocar uma usina fotovoltaica ali de fora a fora. Sim. É mais Então- viável, né? Então não Tipo, justifica eu instalar. colocar uma telha termoisolante embaixo de uma placa fotovoltaica. um valor que não Mas ela precisa. tem essa característica, esse risco, esse milindre. A manutenção, Esse quesinho a né, às vezes mais aí. O cara Tem. sobe lá, quebra à toa. Questão até de fixação dela, o fabricante pede 2 por telha, o meio dela fica muito sem estrutura, daí aonde a pessoa às vezes vai pisar ali, vai quebrar a telha. Olha aí. É, Gente, uma coisa que nós estamos esquecendo de fazer aqui é vender o nosso peixe, né? realmente. Né? Vamos pedir o Alan para colocar aí a nossa logo, né?
Araxá Home Imóveis. Imóveis. É você que está buscando aí um imóvel, que você quer comprar um imóvel, às vezes vender. Nós, tanto eu, quanto o Lamberto, quanto o Raul, estamos aqui, né, prontos para te ajudar nessa etapa feliz e ao mesmo tempo complexa, né? Comprar um imóvel é uma tarefa. E trabalhamos aí com compra, venda, né? Não trabalhamos com aluguel, Sim. mas avaliações também, imobiliárias. E nós temos nosso site, araxahome.com, Instagram, Facebook, e temos também o nosso particular, né? Que a gente Sim. trabalha os imóveis de particular de cada um, que é o Guilherme Sim. Almeida, Lamberto Lima E o Raul Sen. né? Então o pessoal pode entrar também em qualquer meio de comunicação disso aí, vai estar lá. As casas, trabalhamos com os vídeos, temos diversos vídeos lá para facilitar a vida de vocês e conhecer o imóvel melhor. E estamos à disposição para ajudar da melhor forma, né, Estamos pessoal? à disposição. Bora. Não temos horário. Isso é uma coisa muito importante. Nós não Sim, temos horário. Sim. É um prazer ajudar. E deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que faz parte. Pelo que você está me falando aqui, o Farnetano é um cara estudado, a gente vê que ele se atualiza, né? Como que você faz aí para se atualizar? Você participa aí de congressos? Você gosta, você é tido a leitura, né? Cada Olha, pessoa... Sim, o que eu tenho feito para me atualizar é visitar feiras, né, Sim. de construção civil. Uhum. Eu, antes da pandemia, o último curso que eu fiz, assim, fora um curso de extensão, foi antes da pandemia, tá? E pesquisas, né, cara? O trabalho do arquiteto, acho que eu estou longe do microfone aqui, né? Então, eu estava falando, são feiras, pesquisas, cursos. O último curso que eu fiz foi com o professor Jamil Rami, foi um curso de incorporação imobiliária, que apesar de eu não estar trabalhando com isso, foi um curso que me enriqueceu muito do ponto de vista legal, principalmente, né, do funcionamento da coisa, e sempre agrega valor, né? O trabalho do arquiteto é um trabalho de estudo e pesquisa constante, tá? Então, por exemplo, recentemente agora, eu baixei um material técnico de uma empresa paulista que chama Cerâmicas Pauluzi, que é exatamente sobre um catálogo técnico e também uma espécie de uma apostila, tá? Onde você tem todos os critérios técnicos e procedimentos para trabalhar com tijolo, com o bloco cerâmico estrutural e o bloco cerâmico racionalizado, com a vedação racionalizada. Então é o que eu estou estudando no momento. Sim. Por quê? Porque isso já, a hora que eu apresentar para um cliente uma proposta de um projeto com essa tecnologia, o projeto tem que ser feito conforme esse manual técnico. Manual, é isso que eu tava... Nesse tipo de material, a estrutura é diferente? Eu te respondi sua pergunta, como que a gente atualiza? Respondeu. Atualiza isso, gente. É feira, é congresso, Leitura, né? A internet, YouTube, né? Vamos falar a verdade, né? Todo Não, mundo O estuda um pouquinho no concorrente, YouTube, né? Te ensina um pouquinho. demais. Eu tenho Aprende a parceiro. concorrência também, né? Sim. Não, sim. eu não vou dizer nem Parceiros, né? concorrência. Parceiros. A gente na arquitetura, a gente tem colegas, né? E nós É igual temos... no nosso meio. Sabe o que Vários acontece? amigos e colegas, né? Eu Sim. costumo dizer que eu não tenho concorrentes, porque a filosofia de trabalho de cada profissional é tão diferente do outro, que eu acho que um arquiteto que contrata um colega meu talvez não me contrataria, São e estilos vice-versa. totalmente diferentes, Sim. né, cara? E vice-versa, entendeu? Mas você brincou aí, negócio de concorrente, tem um colega meu, o Givago Noli. Givagão. Devagar. gente fina Rapaz, demais. Givagão direto, eu dou passada no escritório dele para me atualizar. Pelo menos a roupa, vestimentas, né? Não, Mas eu até não, te mas pergunto, é por que questão os de arquitetos... arquitetura mesmo, ele está Ele- sempre pesquisando, inteligentíssimo, cara. procurando. Ele gosto muito dele. Givago é um Oh. cara que tem uns Então, projetos muito E a diferenciados. casa do né? Givag, hein? Tem. A casa dele é um Totalmente show diferente, à é parte, muito né? bonito. Cara, sabe o que eu acho legal em arquitetos? Eu até comentei contigo. Cada um tem um estilo, cara, próprio. Uns Sim. são a forma de vestir, outros têm carros ou motos antigas, ou um estilão totalmente diferente, cara. E cada um tem o seu mesmo, né? Verdade. O próprio Givago, mandar um grande abraço pra ele, né? pro Givago. Verdade. E ele tem uma forma de vestir totalmente diferente. Eu achei massa demais, achei estilão próprio, né? É bem autêntico. Sim, muito E autêntico. Você também tem seu estilo de trabalhar, de vestir, né? É, Às vezes chega lá, você tá com uma blusa florida, uma bermudinha, um mocassim e tal. uma camisa de coco bambu. Essa é a história do coco bambu. Agora vamos chegar na história. Pessoal, eu vou contar a história do coco bambu pra vocês, então. O Leandro, grande amigo meu de muitos anos, a gente frequentava muito o Girassol, Clube de Campo aqui em Araxá, né? Isso. E tava numa época de carnaval, cara.
A gente... Moleque, né, cara? Sei lá, adolescente, quantos a gente tinha lá? 17, 18, É, né? por Lembro aí, por né? aí, né? Nossa, são Rapaz, muitos anos atrás, hein? nossa senhora. Eu tô com 30, nós com 30 mais Com ou menos. 30, né? Quase 50 anos atrás, então. E tava lá no Girassol, cara, na época de carnaval, e o pessoal ia muito pra lá à tarde, né? Passar a tarde, ficar até de noite. Tinha época, instalaram o toboágua na época lá. Isso. Não existia Instagram, né? Não tinha nada, Não, a gente era Se feliz. quisesse ver mesmo, mulher era de jogar biquíni, você bola. tinha que ir lá ver. Sim. Não existia internet. Não existia Não existia não. internet pra você bater no celular ali, Vou lá ó. ver. Ô, Lá beleza. Mas eu vou concluir a história do Leandro. Aí a gente foi pro Girassol um dia, né? Falou, Leandro, vamos pro Girassol, tal, carnaval. Sempre tinha um som lá, né? Um somzinho mecânico. E o pessoal juntar na piscina, que é uma zoeira, né? E de repente, tô lá, eu liguei pro Leandro, pô, cadê o Leandro? Não vem, né, cara? De repente chega o Leandro, lá na frente. Que jeitão de andar, né? Peculiar, né? Peculiar. Bem Conheço pelo o jeito de jeitão andar. dele mesmo, né? Todo torto, né? Deve ser. E aí vem chegando o Leandro, né? Vamos nadar então, Leandro. Beleza, pá, o cara me arranca a bermuda, uma sunguinha, cara, com os coqueiros, uns bambuzinhos, coqueiros. E que a sunga daquela época elas eram pequenas. E a sunga normal naquela época, Jiu-jitsu agora, não que sunga. era Que sunga é normal. Na sungão, época era não. sunga preta, vermelha, essa sunga normal. Adidas, preto, monocromática, azul. né? Não existia presunto na época, né? e Todo o mundo tá mais Leandrão, fininho, né? Acho que já tinha isso que eu falei, já tinha uma pegadinha na arquitetura aí, até o estilo de vestir, né? Aí me chega com as sunguinhas de coqueiro e uns bambu, cara. Eu que ele tira aquilo, cara, eu olhei, né, porra, né? E tocou a música, Coco Bambu. Coco Bambu. Olha que foi, cara. Rapaz, eu olhei pra aquela sunga dele, tocando a música Coco Bambu. Falei, pô, Coco Bambu, chega aí, cara. Pegou, cara, acabou. Acabou, né? Coco Bambu. Acabou, o Lamberto cara não pode certo ver na que hora canta certa. musiquinha. O cara com a sunguinha do Coco Bambu e tocando a música Coco Bambu. Eu devia ter te dado aquela sunga de presente, se eu soubesse que isso era tão... Guardava de recordação. Importante, Ele ia fazer um marcante. quadro na casa Só dele põe lá na, assim. põe ó. na máquina com o Vai, homo aí. ó, tipo, pronto. Inesquecível, quadro. né? Todo Um encontro. quadro com vidro, né, cara? Empregar lá no seu escritório, lá, que é uma relíquia, cara. Exatamente. Lá você faz seu escritório, igual aquele som que você colocou lá, que é gradiente O antigão, né? gradiente De tá fita. lá, cara. Cara, só Relembrar os velhos momentos, né? bom demais, né, cara? É, Essas histórias marcam, né? Fica o resto da vida época mesmo. boa. Com Na certeza. época que era Hoje é tudo diferente, né? cara. Era tudo... É, os anos 80 e 90, quem viveu, viveu, Uma né? época da vida, assim, que eu Vamos acho falar a que a gente- verdade. Musicalmente, Cara, tem muita... escutei demais o Alan, Mr. Shows, rock and roll. Rapaz, tem saudade demais, viu, Alan? Aquele Mr. Shows de palha, tomando Bons aquele shopping lá na tempos. porta do Mr. Shows. O Alan catava o violão e destruía. Rapaz do céu. Aquilo era bom. Época boa, viu, Alan? Fornetando, como a arquitetura pode influenciar na qualidade de vida das pessoas? Na geração de bem-estar físico e mental. Ó. Sim, olha, principalmente em tempos pós-pandemia, né? Porque a gente percebeu um fator interessante, eu não sei se os meninos perceberam, eu tenho certeza que você percebeu. De 2019 para cá, as pessoas começaram a pensar mais em trocar de casa ou reformar, né? Porque Com todo mundo certeza. ficou em Todo casa. mundo ficou preso dentro Todo de casa. mundo a gente ficou, ia então- gostar E quem muito daquilo. ficou numa casa com um pouco mais de qualidade nesse sentido, Sim. sentiu a diferença, sentiu a importância de você ter um espaço dentro da sua casa, de você sentir bem-estar dentro da sua casa, de ter um espaço mais bem trabalhado. Sim. E sabe o que a gente fez lá em casa na época da pandemia? Foi Ah. 2019 para 2020. A gente tinha uma piscina no quintal, sendo pouco utilizada, pouco mesmo. Quem usava era eu e minha sobrinha, raramente. Minha mãe falou assim: sempre quis ter um lago em casa. Na hora é Arrancamos essa. aquela piscina fora, passou máquina, arrancou tudo, fizemos um lago lá. Cara, a paz que você tem, o que você passa, assim, ó, fala, ó, dia cansativo, dia estressante, senta lá no quintal, abre a latinha, estica os pés pra cima. Cara, E o tem lago melhor. lá hoje tem mais bicho que no barreiro, viu? Tem, né? Tem. Mas Ó, lá cedo tem não rã, mais. Te juro por Deus. Tartaruga. Tartaruga. Eles estão tentando arrumar agora uma jiboia, mas acho que a mãe dele. A jiboia eu acho que ela não vai querer ter lá, não, vai ficar com medo. Dá um abraço pra Kira lá Um também. abraço. Não, mas bom Dona demais. Kira. O que a gente estava falando dessa questão da qualidade é porque é o seguinte, o que eu percebo? Eu sou um cara chato com calor, cara. Eu Uhum. sou, por exemplo, tô de preto hoje, Ah, mas eu quero falar sobre isso. É um Pois assunto é, importante isso da que eu queria te arquitetura. falar agora, porque o ar-condicionado é uma constante na minha vida. Eu durmo com ar-condicionado. E o que eu percebo? Eu sou maníaco com o sol nascente.
Por exemplo, eu vou fazer uma casa, eu olho isso, mas eu vejo que as pessoas não olham essa questão térmica de ver um terreno, onde que vai ficar a minha Posição, suíte. ventilação. É, a suíte, o Lamberto já tava falando, ele falou, cara, eu não gosto de janela para Eu ia corredor. falar O isso sol da agora, tarde cara. vai bater no meu quarto. Eu tenho um Acho que esse projeto para assunto executar aí- daqui a um tempo. E os meus projetos, quando eu vou sentar com o arquiteto, né, e olhar tudo, Com arquiteto, não, comigo. com você. pronto. Enfático, Com comigo. você, comigo. com o Leandro. Pronto. Então, assim, cara, eu tenho um sério problema. Eu não gosto dos projetos que o pessoal fazem hoje, que coloca os quartos virados a 1,5 m, 2 das paredes. Eu gosto da casa, cara, virada para área de lazer. Os quartos com ventilação. A vista fica mais bonita, vista né? e ventilação. Entendeu? Além do bem-estar que você falou que gera, a ventilação no quarto, entendeu? Então, essa questão da orientação solar, que a gente chama na arquitetura, isso aí é de praxe, eu acredito, que a maioria dos arquitetos pratique essa análise e esse estudo de orientação solar, onde que o sol nasce, onde ele se põe, solstício também é importante analisar, o solstício é o outro movimento que o sol faz, pouca gente percebe. No verão ele está passando bem a pino e no inverno ele está deitado para o norte. Muda né? mesmo. Então, o que acontece? Isso faz parte de um estudo de arquitetura. O que eu percebo do mercado é que esse estudo ele acaba não chegando a um resultado, às vezes, satisfatório por duas razões. A primeira delas, limitação de terreno. Sim. Quando você chega num terreno ali de 12 por 30, com uma Limita, né? demanda de uma casa de 250, 270 metros quadrados, você já está espremendo a casa ali. Mas existem recursos arquitetônicos que você pode aplicar, como eu fiz agora. Questão de você escolher posição de telhado, Sim. entendeu? Questão de você escolher pé direito, vegetação, paisagismo, são recursos que o arquiteto tem que lançar a mão na hora ali da concepção da casa para ele poder criar ali uma circulação passiva de ar, Bacana. para ele conseguir expulsar o ar quente e puxar o ar frio. Então existe todo esse estudo na arquitetura para se criar o conforto climático natural. Porque aqui na nossa região, aqui na nossa cidade principalmente, que o clima não é tão agressivo, assim, a gente não tem calores absurdos. Por mais que as pessoas falem, nossa, hoje está quente demais, está 31 graus, Um dia ou outro, né, cara? 32. Muito quente. Não é um Uberaba que está aqui do lado, que dia bem quente é mais 40 graus. Sim. Né? Então nós temos que achar, os arquitetos, nós temos o dever de dar esse trato na arquitetura, porque a gente consegue aqui, sem ar-condicionado, criar uma boa aclimatação da casa. O ar-condicionado ele se torna, portanto, um paliativo para aqueles dias extremos, Sim. que não tem recurso. Está muito quente, às vezes até o ar atmosférico está quente. Sem Ó, vento, né? e eu vou te falar, um imóvel espetacular que a gente tem é o da Senador Montandon, é um triplex. Cara, você abre aquela janela grandona, Vou vai vender ser pro Guilherme. teu, vai ser teu. Vender pro Guilherme Ó, ou pro Fernetano, né? É. O Que, Guilherme tá na fila? que Ele falou que ventilação tem problema com espetacular. ventilação, é lá. Não vende pra ele não, ventilação. que vocês vão ter que Cara, lá deve ser pagar umas- a comissão. Umas 10 Vai janelas. ser um horror. Leandro, Não que é o vão Leandro? receber. Leandro quer. Mas Olha, mas uma coisa que ele falou aqui que é interessante é o seguinte, muita gente não sabe, mas, por exemplo, até a cor da telha, a coloração da telha implica, né, nessa questão de um local mais agradável, né? Sabe Cor aquelas escura, telhas cor- mofadas de casa antiga? Sim. Aquele mofo lá, aquele lodo lá, aquilo favorece a telha. Deixa a favorece. casa mais fresca. a telha fica mais úmida. Ela fica mais úmida e aquele Olha lodo só. ele absorve muito calor. Entendeu? Porque a telha cerâmica também esquenta. Telha Todas cerâmica. Tá. esquentam, né? Claro. E a Todas- pintada, por exemplo, o tom, quanto mais escuro ela for pintada, mais quente que a sua casa. Mais Eu retém já o fiz calor. o teste, eu já coloquei, Com uma vez eu fiz certeza. 2 multifamiliares, coloquei uma branca e uma marrom. Cara, entra nas duas, é um carro preto e um carro prata. Isso. As duas, todas esquentam, a que menos esquenta talvez é a telha termoacústica aí, a metálica dupla, né? O pessoal chama de Ela tem o telha isolamento sanduíche. dentro. É. E para tornar uma casa sustentável? O Bom, Lambert estava comentando isso comigo aqui. Nós estávamos falando essa questão de sustentabilidade. deixa eu olhar minha cola aqui. Materiais recicláveis, essas coisas. Tem gente que usa muita coisa para ter. Ó, na minha Mas é cola aqui, alguém autossustentável, alguém né? escreveu assim, pergunta para especialista.
Não sei. De bom que você é direto, E você né? pediu para especialista, ela te deu Eu toda... acho que especialista Pegou a fui colinha eu. no Google, não? Te deu a letra? O que acontece, gente? Eu até escrevi aqui assim, vamos lá, eu procuro colocar em prática alguns recursos de sustentabilidade, tá, pessoal? O que são os recursos de sustentabilidade? É o reaproveitamento de águas pluviais, a telha termoacústica, que ela te favorece a questão da climatização da casa e, portanto, te reduz consumo de ar-condicionado. É a energia fotovoltaica. Mais recentemente, agora eu tenho falado aqui na entrevista, aqui na conversa, né? Tem falado do bloco cerâmico estrutural ou bloco cerâmico racionalizado, para que você evite corte e desperdício, porque também todo desperdício na obra, ele vai contra a sustentabilidade da casa. Primeiro que você fabricou materiais desnecessariamente. E a maioria dos materiais que são fabricados para construção civil, eles geram impacto no ambiente, como cerâmica, por exemplo, que tem fornalha, como metais, por exemplo, que envolve metalurgia, siderurgia. Cara, meu sogro tem fazenda, cara. A gente vê muita produção, né, de carvão, inclusive de cerâmicas também, em vários locais, perto de fazendas, cada vez mais próximo da cidade também. E só aumentando a poluição também, né, Uma cara? casa autossustentável, eu entendo que ela tem materiais que eles foram fabricados com o mínimo de agressão ao meio ambiente, e essa casa vai, como o próprio nome está dizendo, vai se autossustentar. Tanto do ponto de vista de energia, do Retenção ponto de vista de de água, água, do ponto de vista de rejeito. Então, assim, para a nossa realidade aqui, e eu não sou especialista nessa área, eu não sei te falar como criar, não sei mesmo. Criar um projeto de uma casa autossustentável. Absolutamente autossustentável, não sei. Seria um desafio bacana, hein? Um desafio muito interessante. Nós temos recursos para minimizar os impactos da construção no meio ambiente, tanto no cotidiano quanto no que diz respeito à fabricação. Para execução é um negócio artesanal também, né? Para você executar uma casa hoje assim com autossustentável, tem que ter conhecimento, mão de obra, né? Existe uma técnica que está renascendo aí, até nos países de primeiro mundo, por incrível que pareça, que aqui no Brasil chama taipa de pilão, mas agora eles chamam, né? Em inglês é o Remedy Earth, né? Que é uma técnica de compactar a terra e fazer paredes com terra. Existem formas metálicas, ferramentas especiais, está mais fácil do que antigamente, né? E tem casas de ponta lá nos Estados Unidos, casas lindas, moderníssimas. Famoso adobe. Não, esse é o taipa de pilão. O adobe é o tijolo cru. Ah, sim. Ele é o tijolo cru. Entendi. Entendeu? Esse é no pilão mesmo, no na braço forma, mesmo ali. No braço mesmo. Então, assim, são recursos de sustentabilidade, né? Mas são muito excêntricos, são muito fora da curva. Porque não adianta também eu comprar um terreno e falar que eu vou fazer uma casa de Remedy Earth, taipa de pilão, e agora vou comprar terra, cimento, areia. Então, cadê a sustentabilidade da casa? Vai continuar mesmo. Vai continuar na mesma, né? Mas o que nós podemos fazer que está no nosso alcance, eu tenho feito, né? Bom, Leandro, eu acho que é isso aí. Você trouxe para nós aqui conhecimentos que a gente, longe da gente saber. Que bom. Eu acho que o pessoal que assistiu com a gente aí, que acompanhou conosco aí, aprendeu muita coisa. Próximo projeto, primeira coisa que todo mundo vai fazer, procurar um engenheiro, procurar um arquiteto, alguém para te direcionar. Com certeza. Né? Para poder buscar aquilo que é a essência da casa que a gente quer construir, né? E muito importante também lembrar o seguinte, né? Eu sou um profissional em Araxá, então para quem está assistindo aí, e também pode, de repente, tá cobrando isso do seu profissional e toda essa consultoria, essa assistência, essa parceria, essa busca por uma solução integrada da casa e não apenas o desenho arquitetônico. Nós queríamos também agradecer novamente os nossos apoiadores, patrocinadores, né? O senhor Suco, o João Pedro lá do senhor Suco. Agradecer ele muito por ter cedido esse suco. Agradecer também a Priscila da Quitandia, por ter nos cedido aí o lanche. Delicioso. Peçam lá, vocês não vão se arrepender. Nosso amigo Amaral, né? Da Torneiras e Cia, né?
Quem tiver precisando aí de metais, louças, Em acabamentos, geral, né? liga para o Amaral, nós deixamos o telefone lá. Eu tenho certeza que a sua obra vai ficar mais bonita e mais em conta. E eu, por experiência, frequento lá a Torneira e Companhia e recomendo. E Bom nós da demais. Araxá Home, né? Sim. Somos corretores e estamos à disposição, vamos deixar à disposição novamente para vocês aí. Isso é um prazer ajudar quem quiser comprar ou vender seu imóvel. E o Alan, quero agradecer o Alan, que está ajudando, é nosso parceiro aqui nesse Nosso projeto. parceiro no projeto E- que vai crescer cada dia mais. Com certeza. É. E não Isso vai é- ser o primeiro de muitos, né? Sim, E esse se é quiser só o primeiro, né? E a gente fica muito feliz de trazer um amigo, né? Uma pessoa que, além de E agradecer o excepcional profissional, uma pessoa que entende, né? E é um amigo bacana que a gente tem Pô, eu, conosco aí. eu queria também aqui deixar o meu agradecimento aqui a vocês. Valeu. por Valeu ter convidado demais. aí. É isso, Leandrão. Toca aqui. Aí. Nós que agradecemos aí a presença, cara. Pessoal, acompanhe o Homecast. Esse é só o primeiro episódio de muitos. Com Né? vários- Esse projeto está começando, está nascendo hoje. Com vários assuntos, né? Com vários diversos. assuntos. Nós vamos englobar aí toda essa área da construção civil, de compra, de venda de imóveis. Nós vamos falar Tudo- de arquitetura, Tudo de relacionado ao imóvel. decoração. Tem tanto assunto aqui que são muitos anos de São programa. Né? muitos anos de programa, que é uma coisa muito interessante. Armários, decoração que você falou. Sim, vai Então, vir muita gente acompanha boa que aqui. Vai ter muita coisa Até bacana. dicas aí. de casa, vai ter também dicas de casa, né, cara? Vamos. Tudo que Vamos vender nosso relacionado- peixe também, né? tudo- Vamos trazer casa Vamos, aqui, né? vamos ter até dica do que adquirir. Sim. Onde adquirir e o que vai te dar mais rentabilidade futura. É isso aí, pessoal. Nós agradecemos aí a audiência. Continue acompanhando e em breve o próximo episódio. Obrigado, Um abraço. Valeu. abraço. Obrigado a todos.